Está começando mais um NCCast, mais uma sexta-feira com você, hashtag Sextou com NCCast. Nós estamos aqui, eu, Gabi Gouveia e Carlos Pelerran. Isso aí, mais uma semana, alguma semana aí do mês, qual será que a gente está agora? Para que você saiba, este episódio foi gravado anteriormente, mas no dia do lançamento, hoje, né, que está acontecendo a estreia, nós estaremos no chat conversando com vocês. Isso, anotando, interagindo e mandando as perguntas para o convidado se virar depois, né? Caso tenha. Às vezes ele veio hoje, já saiu e falou, meu Deus, é ruim, é só heresia, a galera é meio doida. Só tem maluco aqui, mas maluco do bem. E se você quer nos acompanhar mais, vá para @nacontramão, @nacontramãoRTM, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá você acompanha as postagens, sabe quem são os convidados, interage com a nossa conta, caixa de perguntas. E também siga RTM Brasil, né? Exatamente. Se você pesquisar em qualquer site, aplicativo, agregador de áudio, @RTM Brasil, você vai ter acesso a todos os conteúdos, redes sociais, o nosso site. Se você pesquisar no Google assim, vai aparecer o nosso site também. Se inscreva no canal, curta, compartilha, porque agora se você colocar só @nacontramão, já aparece a gente, não precisa mais para RTM. Sério? Estamos ficando mais relevantes no YouTube. Estamos ficando mais, né? Vai chegar a hora que você vai ver na contramão e é só nós. Confia. Aí sim. Lembrando que nós somos patrocinados por uma faculdade incrível, não é? Isso. Universidade Unievangélica. Então, se você quer estudar medicina, teologia, direito ou qualquer outra área, você pode estudar tanto presencial como EAD. Então, você vai lá e pesquisa Unievangélica, vai estar aí na tela. Lá tem cursos nota 5 do MEC. Você pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso, e se você pesquisar @Unievangélica no Instagram, você também pode acessar todas as postagens deles por lá. Isso aí. Agora a gente vai para o nosso convidado do dia. Quem é esta pessoa especial? Ele é pastor da IB Timon, né? Nosso conhecido aí de terras nordestinas. Eu que já morei no Piauí, sei como é bom tomar suco de fruta mesmo bom, sabe? Que Onde não é aquele fica de o Piauí? pozinho. É essa a questão. Pro paulista, pra cima, Salvador, né? Subiu é Salvador. Né? Mas, o nosso convidado, ele também é criador e administrador do Música Cristã no Brasil, que eu sei que muitos ouvintes aqui da RTM gostam e seguem. Ele resolveu não ganhar dinheiro em duas áreas diferentes, então. Teologia e música. Meu Deus. Exatamente. Você pegou o espírito da coisa. Mas além disso, ele é marido, pai também, né? Então, seja bem-vindo, pastor Ramon. Não, jamais. Eu até tenho, mas pai de pet não dá. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez aqui, eu participei do Na Contramão faz muito tempo. Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, que com certeza os jovens daquela época hoje me acompanham nas músicas antigas, entendeu? Foi comigo, não? Imagina. Não foi. foi. O André Sabe que eu acho que Era o André, a Renata Era a Renata que tá em Portugal. E o menino lá também da música, lá, esqueci o nome dele, falamos dele hoje o dia inteiro. Da música? Ele é músico também. Eu esqueci o nome dele agora, gente. Daqui a pouco alguém lembra não aí. É o Pardo, Júlio Pardo? Júlio Pardo, você não sabia? Ele é da música? Ele toca. Ele é músico. Ele é músico, ele é videomaker, ele é compositor. Ele também é papai agora. É? Você vê como faz tempo. Nessa geração. ele não era nem casado, com certeza. Agora ele é. Pois foi o André Castilho, longas histórias. A gente... ABC, então conheço o André de longa data também. Que legal. Vários podres. Muitas histórias interessantes. Mas conta pra gente da sua vida, ministério, pra galera ter ali o seu perfil. Se a gente tivesse no LinkedIn ou no Insta, quem seria Muito pastor bem. Ramon Primeiro, Torres? apesar de hoje estar na região ali de Teresina, a minha igreja é no Maranhão, mas é porque a cidade é colada, então acaba englobada ali na região de Teresina. Eu estou pastoreando lá já há 11 anos, Igreja Batista Memorial de Timon, mas eu saí de São Paulo em 2007, então já tem um tempinho aí, um bom tempo que eu tô longe, Nossa, sou paulistano. 2007. Era outro mundo. Era outro mundo e você não vai lembrar, mas eu literalmente peguei no braço, né? Porque sim, você eu era lembro, bem pequenininha. Em 2007 você tinha o quê? Claro, foi quando eu aceitei Jesus, eu tinha 7 anos. Era aquela época, mas eu te conheci antes, né? Que Sim, você não vai... antes. 2007 eu tinha 11 anos. O Ramon sempre tava lá em casa. Eu estudei com o João Paulo, gente. Eu sou da turma Então, do João antigo. Paulo. Foi. Eu sou da turma do João Paulo, mas o João Paulo é mais velho. Dinosaur. Nítido, né? Nitidamente.
poucas pessoas hoje me fazem ficar mais confortável estar do lado, porque eu tô bem mais velho, mais gordo. Mas o João Paulo é uma que eu fico do lado dele de boa. Ele te agrada, né? Um abraço pro nosso Um pastor. abraço, João Paulo. Então, eu sou paulistano, mas saí de São Paulo em 2007, fui pro Piauí, assumi a primeira igreja batista da cidade de Curimatá em 2008, fiquei lá 7 anos. Então, eu tô fora quase 20 anos aqui de São Paulo, Nossa. mas pastoreando nessa realidade do Nordeste. E é um outro mundo mesmo, né? Passei por uma cidade bem pequena, eu passei 7 anos numa cidade de 12 mil habitantes. Nossa, metrópole, né? Na metrópole, eu cheguei lá, não tinha, a internet era discada. Você chegou não a tô atualizar a brincando. placa, né? 2001. 2001, é isso aí. Não tinha celular. Nossa. O celular chegou lá em 2010. É sério. Foi Vivi tudo isso. quase né? um Emish. Olha, foi um negócio assim. Quando eu saí de São Paulo, o Orkut tinha morrido. Foi a época que morreu o Orkut. Finado Orkut. E... Meu pai não deixava eu ter Orkut. E eu demorei, cara, pra entrar no universo do Facebook, porque eu literalmente me desacostumei dessas coisas, né? E Instagram eu só fui entrar mesmo agora na época da pandemia por causa do que ela comentou do perfil do Música Cristã no Brasil. Então, eu sou pastor, né? É o primeiro ponto, mas também tem essa paixão pela música e você acertou, ou seja, nada tem a ver com dinheiro. Realmente. É só vocação Só mesmo. vocação e amor, né? Assim. Então é nisso. E lá estou, né? Vim passar aqui alguns dias, vim para um evento. Não sei quando é que vai passar o programa, mas eu vim para o evento dos 10 anos do Inologia. Vai ter um podcast lá que eu vou mediar com a turma mais antiga da música. E eu gosto muito dessas coisas. Uma né? galera boa. Sim, né? Jorge Camargo vai estar lá, o Paulo César do Logos, Volô, que é bem antigo, gravou. Glória! O compositor, o Newton Tuller, que compôs Vaso Novo. Eu quero ser. O vaso já tá velho, né? Ó, esse é um dos primeiros sucessos genuinamente brasileiros. Assim, Olha. é uma composição nacional. Que não é só uma tradução, Não localização, é tradução, né? até hoje as pessoas cantam. E a gente vai percorrer uma história aí da música, né? Vai ter uma turma bem legal amanhã. O Prisma Brasil, né? O pessoal do Prisma vai estar lá também. Então vai ser Já passou, vocês estão ouvindo, esse evento já passou. E eu profeticamente digo que foi muito bom. Olha só. Ah, com certeza vai É o ser. review profético. Review profético, olha aí. É bem Inclusive, doutrinário é aqui, bem- né? O pessoal, eles estiveram aqui cedo. O Robson, né? Aham. O Robson, o Jovial Arcádia, que é uma figura. Sim. Conheço bem o Arcádia. Tá? E muito bacana. Eu espero que o dia que esse programa estiver passando esteja bem mais quente do que está hoje. Hoje tá frio em São Paulo. Pra quem tá no Piauí há muitos anos, isso aqui É deve verdade. ser o Polo Norte, O né? pessoal comentou, ó, se prepara que vem uma onda de frio. Eu falei, onda de frio? Aí quando eu olhei a temperatura, eu falei, não tenho nem blusa pra isso. Tem 20 De manhã anos que eu tava não uso 7 blusa. graus. Foi, eu acordei, eu olhei ali pra ver se eu tava certo. Não, ontem à noite cheguei, que a gente tava aqui na rádio gravando coisas para o Pop Talk, o pastor tava aqui também. Acompanhei, gostei, bacana. Fui tomar um banho, saí do banho, quase morri, né? Falei, o que aconteceu, horrível. gente? É. Tava É isso. quente até ontem. Pois é. É isso, né? Então, tô aqui me readaptando com essa temperatura. Mas é isso, né? Tenho E sua trabalhado family? muito. Hã? E sua family? Muito bem, graças a Deus, né? Já tô aí. Minha caçula tá com 12 anos, entrando na adolescência. Que fase boa, né? Fase maravilhosa, crescendo muito. Eu não tenho a tranquilidade do JP, que teve 3 filhas, né? Você 3 tem filhas. quantas filhas? Eu tenho uma. E eu já olho pra ela, eu já disse pra ela, olha, filha, nada de trabalho em grupo. Quando for, só com amigas aqui em casa. Ah, não. Até eu me preparar emocionalmente não para acredito. tal. Não, 12 anos. 12. E daí? É, que se Não, ela pelo for menos igual a até uns Gabi, 21, né? se ela for igual a Gabi, você tem 2 anos de paz. Claro que não. Pelo menos até uns 21 anos, assim, pra me Gente. acostumar com a ideia. É É 2 porque anos de eu paz. comecei a namorar com 14. Então, Misericórdia, mas meu olha o coração lado não bom. aguenta. Vamos pegar esse lado bom. 14, Foi só Gabi. um namorado. Então você se É. acostumou, virou marido e é isso. É mesmo. Nossa. Você tem o lado positivo. Pô, só de pensar nisso, assim, Já E tá meu pai- suando no já tá- frio. Meu pai Já tentou que nem uma ainda. palpitação. Várias vezes meu pai, tem certeza? Será que é isso mesmo? Já tá filha? namorando 1 ano, e depois já tá namorando 2. Aí depois vamos pro Piauí, esquece namorado. Aí o namorado ia pro Piauí visitar. Eu vi lá uma vez. Isso é uma vez vontade, meu filho isso é- tava lá. Sério? Sim. Ah, claro, ele tava na posse. Eu peguei na posse do seu pai lá. Menino. Foi Aí correto. fica o exemplo aí, você quer namorar a filha dele, Não, né? não, Persista, ninguém que a namora benção... minha filha, Qual que é o nome Para dela? com isso, a Suelen, Sussu. Suelen. Sussu, tô orando pelo seu relacionamento. Mas... E os meninos estão bem, os meninos estão... Um tá morando em Santa Catarina, Olha. morando com a minha mãe. Cara, Balneário Camboriú.
Desceu pra BC, né? Desceu pra BC. De vez em quando minha esposa pergunta, e aí, filho, vai voltar? Eu falo, claro que ele quer voltar. O sonho Com dele é voltar pro certeza Piauí. Sair de Balneário, meu Balneário ali, trabalhando na beira da praia. Acho que ele não volta. sonho. Deve estar mal, com a mente cheia no trabalho. Mas graças a Deus estamos seguindo, né? Tá indo tudo em paz. E acho que antes da gente chegar realmente na questão da música, como que foi, assim, até sua conversão e por que você foi pro Piauí, Pro né? Piauí, né? Que é difícil você ver alguém no seminário falando, não, eu vou pra lá. A própria turma ali do que eu me formei, né? O pessoal, o que tem no Piauí? Eu falei, gente, uai. Gente, Isso é verdade. Né? Gente, ali... Mas é o seguinte, eu cresci numa família cristã. Então, minha família sempre foi... Aqui em São Paulo, eu era da Central de Santo Amaro, foi muito tempo. Nossa, da Que Ibiza. legal! Da Ibiza. Pastor Jairo hoje. Pastor Jairo foi aluno Jairo. da minha mãe e foi meu professor. Pastor Jairo, abraço que o senhor está velho. Pastor... Olha, eu conheci o Jairo bem mais novo também, viu? Ele era o professor de adolescentes numa época lá. Adolescente. Nossa, é muito cara. Engraçado saber que esses Que caras foram jovens, né? diferente. Porque você já conhece todo mundo como pastor há muito tempo. É isso aí. Você não, foi meu líder de jovens. Nossa. Meu Deus. Então, eu cresci nesse ambiente. Nunca tive uma experiência fora, né? Não fui um filho rebelde. E realmente ali, da metade da adolescência para a entrada no universo jovem, eu entendi que o Senhor tinha me chamado. Tanto que eu fiz direto, eu fui para a teológica, eu não fiz outra faculdade. Que bom. Então Hein? foi sempre dentro do universo da teologia. Em casa isso foi bem aceito, tranquilo? Muito bem aceito, né? Que Porque bom. meus pais, crentes, então... Eu tenho um irmão, ele é 1 ano e meio mais novo do que eu, e a gente é tão parecido que eu me tornei pastor no Nordeste, ele é surfista em Santa Catarina. Igualzinho, né? Igualzinho, meu irmão. Mesma René. vocação. Então, eu lá em casa fui o que fiquei mais próximo dessa questão de igreja, mas os meus irmãos são convertidos e tal, mas é outro universo, né? E já foi assim que eu fui estudar, então sempre muito ativo na igreja. Fiz ali a tabela completa, né? Fiz tudo, me tornei líder nos adolescentes. Mexeu na transparência, que na época não era slide, né? Mexi em transparência, troquei transparência, fui de grupo de louvor, fui da equipe do som, né? Nossa, que ficava ali a vida inteira trabalhando na igreja. Meu universo, meus E já gostava de contatos, música? Sempre. Porque na minha casa era aquela questão musical. Ninguém toca nada lá em casa. Mas o meu pai, por exemplo, dava disco de presente. Então ele dava disco para minha mãe, comprava pra gente. A gente tinha aquela questão de... o ritual de ouvir disco na vitrola, o disco novo, ficar escutando. Então eu sempre gostei muito de música. Quando eu comecei a trabalhar... Naquela época você não tinha menor aprendiz, você ia trabalhar com 14 anos, 15, registro na carteira. Colher café, 14 meu primeiro emprego foi numa profissão que foi extinta. É o boy? O office boy. Nossa. A galera só conhece motoboy. Antes do motoboy tinha o office boy. E aí eu fui trabalhar em Vencedores por Cristo. Eu entrei como office boy da missão. Que legal. Né? E aí, meu amigo, eu já gostava de música. Aí tava em casa, né? Entrei em Vencedores. Isso foi em 96, meu Deus. Eu tava nascendo. Vai fazer você já 30 tava... anos, cara. Eu tava nascendo, o cara já era office boy. Office boy. E naquele tempo não tinha internet, né? Não tinha celular. Guia 4 rodas. Guia 4 rodas. Eu precisava ir pro lugar, você ia lá... Lembra? Você sabe o que é um guia pra andar em São Paulo? Você não sabe? É um livro com um mapa da cidade. Pensa muito maior que a Bíblia, muito mais grosso que a Bíblia. E tinha todas as ruas de São Paulo. Aí você ia lá, descobriu o código da rua, eram os mapas. Aí você tirava xerox do lugar que você ia. O ônibus que passava. O ônibus que passava, o lugar que você precisava descer, ia fazendo ali o roteiro mental. Não tinha GPS. Era o Google Maps em papel. Era o Google Maps, exatamente. Que legal. E quando você tinha que... hoje a gente olha e vê que legal. Mas quando você tinha que pegar um ônibus para Lapa, que você nunca tinha ido... E o medo, né? Meu amigo. E o medo, passar na Praça da Sé. Até hoje tá igual, viu? Na Conde de Sarzedas é do lado da Praça da Sé. Então eu entrei como office boy em Vencedores. E aí eu tive acesso a... meu pai comprava o disco do João Alexandre. Nossa. Aí na primeira semana que eu trabalhei em Você Vencedores, ainda tem o João esses discos? Não tenho mais os discos. Nossa. Eu tenho pouquíssimos discos que eu já ganhei. Já foi agora na fase da pandemia que eu ganhei, né? Sim. Mas os CDs eu tenho mais de 1.500 CDs.
Esses eu preservei. Uou. O Samuel levar ele no canto secreto da rádio ali pra você Não, conhecer. sim. O Samuel tem que levar. A minha esposa faz essa mesma cara, né? Toda vez que tem que mudar alguma coisa assim, ela olha assim... Alugar "Esses uma CDs?" casa que caiba 1.500 CDs, tem que pôr lá. É 1.500 CDs e mais uns... Olha lá. Olha lá. Falando no... Rapaz, que tudo ou nada, vencedores. Samuel, traz aqui, vem aqui trazer. Vencedores. Samuel vai trazer. Vinil e HQ. Não, o CD é HQ, porque eu Que é escuto, CD eu tinha um HQ? Walkman ouvindo na fila do banco. Além de ouvir música, o que eu fazia? Ó, o Samuel trouxe, História gente. pura. Aí, ó. Ó. Grupo Semente, não sei pra onde eu mostro, pra cá? Mostra Pode pra passar sua essa lá. câmera Grupo aí. Semente, uma equipe que surgiu de Vencedores por Cristo. Aqui tem o Sérgio Pimenta. Esse aqui é o segundo. Ou é o primeiro? É o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro. Primeiro, o Samuel Deixa tá eu ver uma confirmando. música famosa que tem aqui, que ficou. Resposta certa, bem maior. Mas como assim? Era uma variação do... Esse grupo era uma equipe de vencedores. Ah, tá. Só que vencedores trocavam as equipes. Então eles queriam continuar fazendo. E aí eles formaram o Grupo Semente. A formação deles aqui, deixa eu ver o nome aqui. Tem a Lusitânia? Lusitânia não foi do Grupo Semente. Deixa eu ver onde eu acho aqui. Aí, ali, Sérgio Convidado. Pimenta. É isso aí, era o Sérgio Pimenta, tá aqui. A Carla Verotti, que é a mulher do Nelson. Olha, que legal. O Ederley, que é lá do... O Nelson tem um programa aqui na rádio, Sons do Coração. Coração, clássico. Gerson Ortega, o Hélio, baterista. Já Jorge entrevistei Camargo. Gerson. A Tem Miriam, dois esposa. O Nelson Bumilcar e o Sérgio Pimenta. Sérgio é a esposa. Então eram pessoas ligadas ao Sérgio Pimenta. Tá aqui, ó. O disco que saiu depois que ele faleceu. Sérgio. Inclusive, o Sérgio Pimenta falece meses depois do lançamento do último disco do Semente. Nossa. Ele descobre que está doente no lançamento do Semente. Ele sente uma dor, fala com o Caseira, que era de Vencedores, era médico. O Caseira indica os exames e aí descobre que ele tinha um câncer muito agressivo. Ele morreu com 36 anos, 36 ou 32, eu não lembro agora. Por aí, né? Mas ele faleceu muito novo. Cara, e ele tem uma obra assim incrível. Ele era um monstro, né, na escrita. Nossa, na escrita e tocando, né? O De Vento em Popa é um negócio incrível. Ah, aqui já tem a Lusitânia. Então, aqui aí é uma coletânea, a música do Sérgio Pimenta. Aí a Lucitânia já tá em Vencedores, aí ela já gravava. Legal. Esse disco tem músicas belíssimas. E aí... Então, eu entro Vencedores ainda vem de vinil, em 96 tinha. E nessa época que você foi trabalhar com eles, você já tinha alguma ligação com a música de tocar algum instrumento? Não, só cantava. Nunca toquei. Mas Só cantava, cantando. já Isso. tava ali no Mas louvor. eu tava entrando no grupo de louvor. Era a época que eu tava entrando nas coisas ali. Sim. Tava me emancipando, né? Já podia andar de ônibus sozinho, cara. Então... Olha o Guilherme. uai. Isso aí... Gente. Esse disco deve ser de 88. Olha isso, o Gabi. João. João Alexandre. Gente, tá muito. São Meu Deus, tesouros. olha isso eles aí. aqui. Isso aí, inclusive, é um disco de capa dupla, né? Isso aí era caro pra Então, fazer na época. O Carlos estava me mostrando que tem uns que tem lado A, lado B. Lado A, lado B. Inclusive, Que lado tipo, B... você vira e toca outra coisa? Curiosidade de rádio... lado B foi Aquelas. programa de rádio de músicas desconhecidas por muito tempo. Quase toda rádio tinha um programa lado B. É isso mesmo, viu, Gabi? A tua pergunta é isso mesmo. Você colocava lado A, terminava, porque os discos, né? Ó, Logo de Manhã é um clássico. Logo de Foi manhã. lançado aqui, tudo ou Cada um nada. num tom. E essa Do música Aristeu. é BR? BR, Aristeu Pires. É que tudo essas aí eu conheci HCC, né? Então tá lá, eu nunca Não, sei cara. se é. Aristeu é um compositor importante. O Aristeu, ele gravou um disco pelos Atletas de Cristo. Eles lançaram no Faustão. Pra você ter uma ideia. Tem esses vídeos no YouTube. Coração para os meninos. né? É o corintiano ali. Como é o nome dele? É o corintiano, ele é o Mateus. Matheus. Mas pior, ele é santista. Vai, Corinthians. Seria bom se ele fosse corintiano. Ia Oh, sofrer Deus. menos. Não muito menos, mas Então, menos. pra você ter uma ideia, os Atletas de Cristo era uma missão muito importante. Nos anos 80 e 90, eles explodiram. Você nasceu em que ano mesmo? 96. 96. Você não pegou essa fase. Início dos anos 90 do São Paulo foi muito triste para quem era corintiano. Ainda bem que São eu nasci Paulo depois. ganhou tudo. Mas tinha os Atletas de Cristo. Foi uma época que os atletas fizeram muito sucesso. E em 1990 eles lançaram no Faustão, cara. Tocaram as 5 Que músicas. legal. Outra época, né, Outra meu? época. Esse No vídeo acha no Faustão. YouTube, no Faustão. Atletas louco, de bicho. Cristo no Faustão. Procura. Mas eu lembro que, pelo menos, a minha sogra, às vezes,
ela falava, não, nossa, olha, lançou no Faustão, sei o quê. Porque A era gente o sentava grande... e assistia. Existiam, tanto que as músicas, os maiores sucessos até metade dos anos 90, eles eram projetados para ser lançado no Faustão ou no Fantástico. Tinha um negócio chamado A Música do Fantástico. Uau! Mas isso assim, décadas. Não foi pouco. E A ainda Elis lançam Regina música. lançou a música com Tom Jobim, É Pau, é Pedra, a primeira vez que foi exibido o vídeo, que é Águas de clássico. Março. Águas de Março foi lançado no Fantástico. A música do Fantástico. Não tinha internet, gente. Era outro mundo. Era a Globo. Se era lançado na Globo, fazia sucesso. Era a E única o rede de Faustão comunicação também. mesmo Era forte, isso. né? Era isso. Era televisão. Então, assim, um grupo cristão nos anos 90, no início dos anos 90 na Globo, foi um feito. Era outro nível. Mas aí é que tá, era o poder das figuras, né? Porque você tinha jogadores muito famosos. Jogadores de futebol da seleção, Silas, você tinha Kaká? Não, Kaká Kaká vem bem depois. depois, né? Kaká em 2006. Mas o Kaká foi atleta de Cristo. Hoje tá bem menos. Hoje mudou muito, né? Hoje o Neymar põe a faixa. 100% Jesus. Ai, Jesus. É que a Débora adora ele, mas sinto muito, Neymar. Não dá. Não. Então, mas nessa época, era, inclusive do vôlei, né? Tinham jogadoras famosas da seleção de vôlei. Então, os atletas tinham muito prestígio. Tinham ali, em 94, o Tetra, você tem a figura do Jorginho. Você tem um livro que foi lançado depois. Então, o Jorginho era... quem era outro jogador? O Tafarel. O Tafarel era um dos diretores do Eu não Atleta sabia de que... Mas a gente já entrou na história, a gente tem que começar do A gente começo. tá falando dessas coisas, estamos falando até dos atletas. Mas a minha questão de música, eu fui trabalhar em Vencedores, trabalhei lá 8 anos. Fiquei lá fazendo de tudo, porque Vencedores também tinha uma distribuidora. Em 94, o CD chega no Brasil. Certo. Demora mais ou menos 2 anos para que isso dê uma popularizada. E aí, de 95, 96 para frente, existe um processo chamado remasterização. Tudo que era disco começa a ser feito em CD. Mas a tecnologia tinha que ser outra, por causa dos processos de gravação. Sim. Aí o que acontece? Os CDs explodem. Que aí é muito mais prático, né? E Vencedores tinha todo um catálogo histórico sendo remasterizado. Eu Aí tenho a sensação de que o VPC sempre existiu. É mais ou menos isso. Na música cristã... O Simpa era Deus e no criou Brasil, o VPC. É porque Vencedores acho que é de 68. Nossa. Se eu não me engano, é 68. O que mais tem perto dessa época? Milad é tão velho assim? Não, Milad é bem depois. Milad é uma outra variação de Vencedores. Ah, sério? Milad era uma outra equipe de Vencedores. Foi, sabe, tudo veio do VPC, viu? Até a década sabia. de 90 é mais ou menos por aí mesmo. Então a sua história com a música começou com o VPC. Porque eu cheguei em Vencedores e tive acesso a toda essa história e vou descobrindo essas coisas, que eu também não sabia. Aí Mas vai você descobrindo. não esperava trabalhar com isso ainda. Não, jamais. Não, era uma paixão. Você queria Mas ser eu pastor. trabalhei, sim, eu tinha isso. Mas de Vencedores, eu vou trabalhar na Aliança. A Aliança era uma gravadora e distribuidora da época também. A Aliança era uma distribuidora de todos os estilos. Vencedores era essa linha mais tradicional. A Aliança, na época, tinha ali muita ligação com o Kadosh. Rebanhão. Rebanhão, né? Mas a Aliança, além de gravar, porque o dono da Aliança foi guitarrista do Kadosh. O Ricardo Carreiras, que na época o apelido era Cebolinha. Ele é o antecessor do Juninho Afran. Até o Juninho Afran, ele era o cara da guitarra. Aí o Juninho Afran estoura no Oficina G3. Vem sem saber brincar, né? E se torna o ícone, mas o Ricardo era muito bom. Oficina G3 é tudo. O Oficina G3 é o Depois primeiro Juninho disco Afran. de 90 também, Tem um sabe? guitarrista que a gente teve renomado assim depois de Juninho Afran é o Assato hoje. Que... O Assato. Só que aí, diferente tanto do Ricardo quanto do Juninho, o Assato explodiu na música mesmo, secular. Toca com todo mundo. Bruno Mars, né? Bruno Mars. Com Bruno Mars Gente, aqui. é um momento no show, ele para e faz um solo. Mas quando Nossa. ele posta um Reels tocando um hino é absurdo. Você fala, esse cara, ele toca demais. Ele não tem- toca demais, ele toca Sim. demais. Então a Aliança tinha essa questão que era uma distribuidora geral, distribuía tudo. Quando eu vou para a Aliança, eu passo a ter contato com um universo que eu não conhecia. Porque eu conhecia muito dessa parte de Vencedores e acompanhei o surgimento da questão do gospel aqui, com as bandas vão surgindo, 93, 94. Renascer lançando eu tô um monte na de gente. adolescência. Renascer Praise. Renascer Praise 1. Nossa. Nossa. Nem sei o que música era do... Não, Bom estarmos aqui. bom é isso aí. estarmos Nem sabia que ele aqui Renascer Praise 1. louvando a Deus. O Renascer Praise 1 é uma loucura porque ele junta todo mundo que gravava na gospel
Todos os cantores. Então era aquela coisa, gente, tá todo mundo nesse disco. Então o Zé Bruno cantava com o Simeon, cantava com o Manga, vinha o Silas do Kadoshi. Tanto que quem faz o solo no Bom Estarmos Aqui é o Silas. Numa Que parte é o legal. Silas. Silas, tem uma música, lembro até hoje, do Renascer Praise, Se Não For ao Senhor, que é Zé Bruno, Manga e Simeon. Os três Nossa. cantando. Véi, eu era Isso é adolescente patrimônio nessa cultural. época. Nossa. Então, assim, como adolescente, era um sonho, Total. né? Observar. Nossa. É como se a gente estivesse nascendo, tipo, Eli Soares. É isso, surgir. é isso, é o Nossa, que surgimento. Então, sonho. eram os grandes nomes. Viu a formação desses caras E todos. tem aquela coisa do orgulho, porque até então você não tinha um negócio. Ser crente nesses anos era complicado. Porque tinha a guerra da Globo com a Universal. Então era quando estourou essa história de pastor ladrão, crente que é bobo, não sei o quê, era nessa época. Aí a música estourar desse jeito, você chegava pros seus amigos, isso aqui é gospel. Aí o cara, nossa, com essa guitarra. Aí os caras, gospel? Que é isso? É, a música aqui, ó, na igreja e tal. Cara, isso mexeu muito com essa geração. É a minha geração. Você tinha quantos anos? Eu sou de 80. Eu tinha 13. 93, eu tinha 13, entendeu? E já tava de Nossa. office boy. Eu comecei a trabalhar em 2015, de 14 para 15 anos. Eu comecei a trabalhar com 14, porque eu faço aniversário com 15. Eu comecei em 96. Foi muito adolescência Muito, dele. muito, Essa- exatamente. Aquele Então era o artista trabalho dos que sonhos, você... né? Porque Nossa, você tá que lá- sonho esse trabalho. Então, aí eu ouvi o João Alexandre em casa. Meu pai deu o disco do João Alexandre pra minha mãe. Primeira semana de trabalho, cara. Toca a Tá ela, campainha. ele solando. Toca a campainha lá. Aí eu olhei assim, o olho mágico. Eu falei, é o João. Aí o Lucas, o meu primo, trabalhava lá. Aí ele, é o João Alexandre? Eu falei, é. E fiquei parado. Aí meu primo, abre a porta pra ele, cara. Ele quer entrar. E o cara, oi, João. É, exatamente, pra mim é um negócio. Ele está aqui. Mas quando eu vou pra Aliança, aí eu tenho contato não só com o que a Gospel fazia, nem Vencedores, aí eu tenho contato com o que tá acontecendo no Brasil. Porque a Aliança vendia todo mundo. E naquela época, para você entrar numa rede... Tinha a Planet de CDs, que hoje não existe mais, mas sei lá, a Saraiva tinha uma rede de livrarias. O que é Planet? Era uma franquia de loja de CDs. Planet CD. Só vendia CD. Só CD. O loguinho do planeta com... Exato. Era um A, assim, um negócio, eu lembro. Era em shopping. As lojas que vendiam... Tipo de livro, só que CD. Isso. As lojas que vendiam CD, nessa época, era um grande acontecimento, porque não tinha YouTube. Você ia para as lojas e tinha umas torres, assim, para você escolher e você podia ouvir. Nossa! Você chegava nessas Mega Store na época... a galera ouvindo música, então botava o fone, Nossa, testava. que Aí você comprava, você saía. Deixava o salário Você inteiro na deixava o loja, né? deixava no salário Sabe que inteiro. a gente entra no Spotify, ouve música e fala, legal, salva. Era isso que a galera tá fazendo. Ia É lá... porque ele era um Brava. teste, né? Então, tipo, Gostava saiu o do CD CD. novo. Aí você ouviu umas 2 músicas, 3, É cara, isso vou aí. comprar esse esse CD. É então isso aí, era era isso, desse só que a gente jeito. cria playlist. Você trocava, tinha toda essa questão. Mas ouvir música era diferente. Você tinha uma cultura, você ouvia o álbum. Primeiro que hoje sai... A galera lança EPzinho. uma música... Depende da estratégia, né? Mas tem aí... A Adele Uma- falou muito sobre isso no último lançamento dela, quando ela fez aniversário, ela lançou um álbum. E ela falou, eu tô lançando um álbum, e o álbum é o produto, né? Eu queria que as pessoas ouvissem na Isso. ordem o álbum. Tanto Isso. que ela fez até uma parceria com o Spotify, que você, na época do lançamento, não sei agora, né? Você não conseguia escolher a música no álbum, você tinha que dar play no álbum pra poder ouvir. porque hoje você... Primeiro que a turma não... É isso, a turma não ouve um álbum, é playlist. O mercado por trás da playlist é insano. Você não conta mais uma história no CD, pô, Você cara. não conta a história. As músicas, elas eram pensadas. Tanto A que tinha a ordem. introdução que nem era uma música inteira, Isso, né? depende. O pessoal contava. Tinha essa questão. Era... Oficina você ouviu tudo, imagina, né? Oficina eu acompanhei a oficina, assim, de ouvir tudo até o Humanos. Então, isso que eu ia falar. Porque na minha época já era Humanos. Você Então, começou pe- daí, né? Você pega a música, tipo, tem lá pulso do CD, já dá certinho com a outra. O total. encerramento de um dá a introdução da outra. É um O- negócio absurdo. Eu sou... A gente brinca, né? Dos fãs, assim. Eu sou oficina raiz, né? Não, lá... Então, ouvia pra mim, Davi... o grande álbum da oficina Não, pra mim... indiferença. O grande álbum da oficina pra mim é o Indiferença. Sério? Pô, fui no lançamento...
Não acredito, Foi no sério. lançamento de Indiferença. É que assim, ó, eu não sou, né, da geração, mas o meu pai colocava Claro. no carro pra me levar pra escola, É, isso pra me é. levar pro hospital. É que eu acho que a oficina ele tem a. Mas isso... E era o Indiferença. É o Indiferença, Acho porque que já é. bem depois eu peguei o lançamento. Você tá falando isso em 2007, por aí, Eu né? tinha 7 anos. 7 anos. Nossa, ali, eu foi um pouco amava antes. ouvir Indiferença com É meu pai isso. no carro. E o Indiferença Só é um faltava álbum... o PG cantando. O Indiferença é um álbum que conta uma história ali. Você tem um lance com as Sim. músicas e tal. E tem até na primeira que é... Ele faz música o... do Duca. que é o que tem o de Golias. Davi, né? É isso aí. Dois Esse gigantes. aí tem um solo do Duca. Duca Jams, o nome da Nossa. música. Ele arrebenta no bar. Eles são bons. Nossa. Eles são Bom ótimos demais. músicos. Então, Magia eu tinha alguma... Magia Alguma é mais antiga, é do Túlio Regis. Nossa. E eles regravaram essa música algumas vezes, né? É. Então eu sou oficina de... Você é raiz. Eu sou raiz. Eu Não, acompanhei você o gosta PG. do melhor álbum. Eu acompanhei o PG, mas aí acústico. Depois do acústico foi o acústico ao vivo. Eu fiquei chateado. Por quê? Você demorava 1 ano ou 2 para ter um álbum novo. Aí você fica naquela espera do álbum. Aí vem o mesmo álbum ao vivo. Aí você fica. Eu vi tanto que eu não comprei o ao vivo. Eu Ele fiquei, ficou bravo. eu fiquei revoltado, mas eu comprei a sequência. Mas eu já tenho esse álbum, por que, que Mas eu o vou ter ao vivo? acústico Não, é muito não. bom também. É muito bom. Você ia ficar O bravo acústico com a vem na... Taylor Swift, então. Porque ela tá relançando todos. Pra mim, o Naves Ela é nova pra Imperiais. tá fazendo isso, né? Isso me entristece. Pra mim, os É porque ela espelhos perdeu os mágicos e Naves direitos. Imperiais no acústico, ele. Não, Cara, Naves isso- Imperiais. Ah, Espelhos mais. Não, o acústico é muito bom. Os homens E eu vivi aceitos. intensamente essa fase do acústico. Vocês sabem por quê que estourou? Não, Qual que é a não. história? O acústico foi o seguinte: a MTV americana lançou um programa lá chamado Unplugged, acústico. Que depois aqui foi o acústico MTV. Exatamente. E lá eles fizeram, eu não lembro quem foi o primeiro. Eu não lembro, foi uma banda grande dessas e estourou lá. E eles trouxeram para o Brasil. Mas quem abre essa fase no Brasil são os Titãs. Em Nossa. 95, 96. Quando eu entrei eu estudei no Radial, gente. Finado Radial. Descobri que não existe mais o Um Radial. abraço aqui. pra Um abraço turma pro de Radial. 96. Um abraço, Radial. Eu me formei no Radial, técnico no Radial, cara. Eu entrei foi isso aí, eu entrei em 96. E os Titãs explodiram, né? Eles eram uma banda em declínio. E foi tanto sucesso pra dizer adeus. Era Pra uma música? dizer. É isso aí. A gente vai cantar É isso todas aí. que o Ramon trazer, Só tá? não muito pra não dar copyright. Cuidado. É só 2 frases. Então, esse já foi CD. Ele explodiu de uma tal maneira que, assim, virou um produto. Foi o produto mais vendido da MTV. A MTV é o YouTube da minha geração, porque era onde você conhecia as músicas. Sabe, Eu esperando pra lembro. ver clipe, Exatamente, o lançamento. top Eu lembro que 10 eu da tava MTV. Nossa, isso era muito bom. na aula velho. dos pré-adolescentes da igreja e eu não via MTV, mas a minha professora, inclusive a Dayana, ela dava o exemplo, não é pra vocês gastarem o tempo de vocês assistindo MTV, hein? É pra ler a Bíblia. Eu, O que é MTV, né? tipo, não Aí ela existe foi ver e MTV. começou a gastar o tempo. E a MTV era o HF. A MTV não era qualquer TV que pegava, eram as TVs mais novas. Tinha toda uma dificuldade para você conseguir assistir. Mas era, se tinha a Globo, na questão da TV aberta, a música jovem tinha que ser lançada na MTV. E o Oficina foi nessa de O cabeça. Oficina vai depois, nos anos 2000 eles chegam lá, mas a MTV já não era a mesma coisa. A MTV tinha um bloqueio com música cristã, eles seguravam bastante. Mas começava a aparecer nos pedidos, né? A galera vai mudando, mas chegou a ter. Mas isso explodiu no secular e aí começou a ir pra música dita gospel. E o Oficina vai lançar o acústico, acho que em 98 ou 99. É, tá aqui, Acho que é 98. 98, né? E aí, no Ainda- mesmo ano, sai mais um acústico. Ao vivo. O ao vivo. O ao vivo me revoltou. Ah, Só eu- que o Oficina sai da gospel e vai pra MK. O último álbum na gospel é o acústico ao vivo. Aí o depois o próximo- tempo. Aí o Tempo é o primeiro álbum na MK. Ah. A MK é uma O tempo é gravadora. bom também. A MK é uma Nossa, é bom gravadora do demais. Rio de Janeiro. Ele vive. É isso aí. Então, é aí que o PG... Porque o PG entrou numa roubada nessa época. Porque o Manga era muito carismático. É. Era. E o PG entra e Até vai hoje pro falam. acústico. Que aí você Então, não tem aí- presente de palco ali. Você né? imagina, o álbum era o Indiferença, que pra muitos, inclusive pra mim, foi o grande álbum do Oficina.
O coitado do PG nesse termo, ele assume, pega o vocal do Manga, que ninguém entendeu a saída do Manga, e vai cantar acústico. Aí a galera raiz, o cara mudou a oficina. O pessoal sempre acha que é o vocalista que manda. E não, ele não tinha culpa nisso, porque o projeto do acústico já era do próprio Manga. O Manga queria fazer o acústico. Mas em questão de técnico, o PG, né? Não, completamente. Completamente. Eu digo assim, o Manga é o vocalista da fase afetiva do G3. O PG é o mais carismático deles. E o Mauro é o mais técnico. Ah, não, depois é que o Mauro, pra mim, pega top 3, assim, Mauro é ignorância, cantores gente. gospel, assim. Não, cantores assim do todo. O Mauro é um dos melhores cantores do Brasil. Que teve uma época que ele dava até conjunto, né? Mauro, Léo e o Guilherme, né? Sim, que é o do Rosa, não era? Os três aí. Eles cantam muito. E quando o Oficina muda de gravadora, ele muda um pouco a vibe. Eles mudam o produtor. E eu gosto desses álbuns também. Mas O do é legal, Bicicletas. mas é uma coisa mais suavizada. É. Pra quem gostava ali do rockzão rock. pesado. É. Então, eu gostei muito do Tempo. O Humanos, eu Tem umas algo boas. no Humanos ali não bateu comigo, sabe? Aí eu já não comprei, e a partir do Humanos eu parei. Aí se eu também já... Aí eu já tô também com 20 e tantos anos, né? Já é uma outra fase da vida. Mas é legal que agora, quando eles fazem a turnê, PG, né? Não, aí... E tem que ter o PG. Tem o Depois da Guerra Depois também. da Guerra. O Mas DDG Depois da Guerra já é o do Mauro, né? Já é o Mauro. Eu acho que é o melhor álbum Que é deles o com o quando Mauro. tem o Incondicional. Esse Tem álbum aquela ganhou música o Grammy. Ele. Esse álbum ganhou Mas o Grammy. esse álbum aí, o pessoal já critica, porque como tava uma galera que tava com rock mais clean, que ele já com metalzão, né? Sim, sim. Aí fica, caramba, a Oficina sofre muito com isso. Sofre muito com isso. Nossa, Mas a muito MK muda a sonoridade. E aí aí teve um lance, um álbum que eu não... Aquele álbum só do Juninho, que é o... Antes do Mauro entrar, né? Fica um álbum com o Juninho. Nossa, aí já não... Aí realmente era outra fase de vida, idade, tudo, eu já não... Mas eu acompanhei muito isso. Mas o Oficina tem esse lance que aí eles vão para as cabeças. Ele é mainstream. Até então, ele é uma questão em São Paulo. São Paulo tem eu posso falar porque eu estou muito tempo fora, né? Então, São Paulo é uma bolha muito particular. Tem coisas que fazem muito sucesso aqui Que não chega lá de jeito nenhum. que as pessoas não imaginam. Que aqui é um Porque não país, né? chega. Aqui é um país. É verdade, no Piauí ninguém ouvia Oficina. Me sentia meio... Culturalmente, quem domina... Sozinha, tadinho. Culturalmente é o Rio. É o Rio que... Muito por questões da Globo. A programação da Globo Rio é que ia pro Nordeste. Por isso essa qualidade musical, abraço, né? Cara, muda muito, né? Muda muito. Então, eu saí daqui de quando eu vou para São Paulo, eu achava que ninguém ouvia 4x1. 4x1 não fazia isso, não fez sucesso aqui. Né? As coisas da MK que não faziam sucesso aqui. Quando eu vou pro Piauí, a galera só cantava 4x1. E Ademar de Campos. Eu falei, o que é isso? Como assim? Nossa, eles 4x1? gostam muito da Ademar lá. Porque o Ademar tem uma pegada comunitária, né? É. Canto de igreja. Congregacional total. Né? Congregacional. O Ademar é de São Paulo, mas realmente ele VPC expandiu. também. Mas o resto do Rio de Janeiro, as comunidades do Rio de Janeiro, Renascer Praise ninguém conhecia lá fora, quando eu vou pro Nordeste. Até hoje o Renascer não entrou. Achei que era bem nacionalzão. Aquela, assim. As o som da particularidades de São Paulo. festa vai subir. Você vê os caras Então, tocando em a Israel, sua eu vou esperar que não chegou no Piauí. Mas é Nordeste mesmo, entendeu? Você vai na Bahia, assim. A galera não tinha esse Era o Irmão costume. Lázaro. Irmão Lázaro. O Irmão Lázaro fez no Brasil inteiro, né? Pensei em Jesus quando acordou. A minha vida é do mestre. Quem nunca teve uma avó ou uma mãe lavando uma roupa com essa música do Cara, mundo? ele fez muito sucesso, né? Mas tinha isso, então, porque São Paulo é muito particular. Tem coisas daqui que explodem que a pessoa que não vai pro resto. Agora o Rio de Janeiro não. Explodiu no Rio de Janeiro, explode no resto do Brasil. E quem manda no Rio de Janeiro era MK. Então essa... Aí a Oficina vira essa chave. Cara, Voices. Eu não conhecia ninguém que gostava do Voices aqui. Você chega lá, todo mundo canta Voices.
Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Eichla. Nossa, eu falei, gente... Isso é forte. Até eu entender, porque é pentecostal e vem do Rio. O Oficina vai pra MK e aí vira a chave. A Oficina se torna uma banda E nacional. aí você gostava de oficina, trabalhava Gostava disso tudo. no VPC. Nessa época dentro da Aliança, você falou, você conheceu... Porque a Aliança vendia tudo. E aí você conheceu bastante dessa Nossa, galera. a gente abriu, né? Que era pra falar das das lojas. Então, você queria entrar numa rede, a Saraiva, por exemplo... eu quero vender o meu CD na Saraiva. A Saraiva não comprava de você. Ela comprava de alguém que tinha você no mix. Entendeu? Então, assim, ó, eu compro da Aliança. Se você vender pra Aliança, aí entra aqui. Então, porque a Aliança tinha tudo organizado. Meio evangélico era meio bagunçado. De tudo, direito. E a Aliança que fazia esse trabalho de distribuição pras mega Carrefour. Essas lojas muito grandes. Nossa, eu lembro Outra época, né? Você entrar na loja tem um CD do Oficina A lá. minha avó falava... Ai, acho que eu queria um CD da Paula Fernandes. Eu tinha que caçar CD pra achar CD Nossa, pra... maravilhoso, gente. E na Mas foi uma Americanas delícia. reclamar, por que não chegou meu CD ainda? Porque Deus precisava do céu. ir para uma distribuidora. Quando explode o Fernandinho vai explodindo. Os seus 2004 sonhos. para 2005, ele lança o Faz Chover. Eita. Ninguém sabia que era Fernandinho. E o Fernandinho grava Que ano era isso? em 2004 para 2005. Sério? Faz Chover é dessa época. Caramba, eu lembro de ouvir nos acampamentos. Não, porque mas eu era estourou. pequena. Como que eu Estourou, lembro porque disso? estourou e virou o hino. Depois, sai de tua tenda depois. É isso mesmo. Vai embora. Oh, filho Nossa, gente, meu. o vídeo é muito. Os vídeos são muito ruins. Assim, É que daquela na época. época Mas sabe qual é o lance? era bom pra Aquele época. teu Na época era bom, sangue. mas é porque assim, essa fase da música que vai ter CD worship, que vai gerar worship, Infelizmente. era uma galera. Era tudo muito. Não era, chegamos lá, cara. Era tudo muito amador. É um limbo tecnológico nessa época, porque assim, você não tem a qualidade das coisas de hoje, mas você é mais sofisticado. É o início das gravações caseiras, assim, que a gente hoje tem, e você com o celular, você faz um negócio incrível. Então, essas músicas, essa pegada, que na época chamava louvor extravagante, a turma chamava. Louvor profético, adoração profética, era o termo. Tem um disco da Ludmilla com esse nome. A galera gravava o culto. De maneiras rudimentares. Ah, eu lembro que aquela... Grandes são as tuas... eles estão numa igreja mesmo, cantando, não é? Tem das clipe. Nações? Mas é Rei das Nações, é Vencedores. Aí Isso, é série VPC. Louvor. E eles estão Não, lá mas no... aí é o vídeo, o DVD que eles gravaram. Acho que com o Cláudio já. Aí já é outra época. Outra Essa coisa. música é Louvor 5 ou 6. Antigaço. Rei Quem das me Nações. dera ter essa memória, eu falo que ele sabe. Rei das Nações é do Bom Parece Milka, que ele não é? tá indo num arquivo e pegando. É que você vai lembrando. Rei das Nações não é do Bom Milka? I don't Não, know. o Bom Milka era Cantar ao Senhor, né? Cantai ao Senhor. É isso aí. Cadê? Rei das Nações é Louvor 5. É porque eu vou Legal. voltando mesmo ali. Mas isso funciona com essas coisas. Essas coisas mais novas Mas eu eu não queria tenho acesso. ir indo pra história a partir da sua. E sim, era só explicando ali a questão como eu vou ter acesso. E o Fernandinho ali, ele faz muito sucesso, mas ele não tinha documento. Ele grava de maneira amadora. Explode e o pessoal começa a ligar na Alianças. Tem Fernandinho Faz Chover? Era assim que o povo pedia. Falei assim, é pagode? Não, é uma música e ninguém sabia. Aí ele precisou fazer toda uma documentação para a Aliança poder comprar para só ir para as distribuidoras. Mas nessa época eu começo a ter contato com esse novo universo. Então é o que você falou. E aí eu, como gostava de música, Vencedores chegavam um CD para distribuir. Tá. Eu ouvia. A galera mesmo trabalhando, nem todo mundo gosta de ouvir. Eu ouvia, e o que eu gostava eu ficava. Então eu fui juntando Isso mesmo ainda muito adolescente. conhecimento. Adolescente, lá em Vencedores. Eu E fui quando pra ali. você foi pra ser pastor, Ramon? Eu estudei teologia, eu estudei com teu pai. O meu sonho sempre foi... Em nenhum momento você pastor. pensou em ir pra Ministério. música. Não, eu trabalhei... Ou fazer outra Eu trabalhava coisa. na gravadora. Quando eu fui pra Aliança, eu entrei na equipe de vendas, comecei com vendas e fui pro marketing. Olha, Fui pro marketing. Marqueteiro. olha, Fui tá pro ali, ó, marketing. perto da minha Porque área. o aqui. Ricardo, que é o diretor, hoje a turma conhece como Muzili. A Aliança hoje é a Muzili. Sim. O Ricardo, eu comecei a fazer pergunta pro Ricardo, né? Eu falei, cara, por que você saiu do Kadosh? E a gente começou a ter muita conversa assim. E aí ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, você conhece muito. Você sabe as bandas, os anos. E aí, qual que era o grande filão da época do CD? Coletânea.
Tanto que a Som Livre vivia de coletânea. Saber montar uma coletânea É difícil. dava muito lucro. O que pra quem é tem a coletânea? Você pega um álbum assim, o Melhor do Louvor e Adoração 2025. Que virou o perfil depois, né? também. Virou perfil, era o nome que da é coletânea. perfil? Era o nome da coleção. Você seleciona as melhores músicas e põe num CD só. Então você faz um CD com Do apanhadão. ano. Não, de tudo que aquele cara Você fez. você pode fazer De um que é o cara perfil. só? É, uma playlist. Você pega Que a você playlist fala, do Bruno Mars. Perfil da Taylor Swift. Ah, as melhores entendi. músicas dela num CD só. Isso Entendi. nossa. As playlists é um tipo de playlist Entendi. que é temática. Qual que é o grande trabalho que você tem? Conseguir os direitos e a autorização. A pessoa autoriza você. Que às vezes tá com várias gravadoras diferentes. né? Exatamente. Mas assim, o teu custo é Alguém baixíssimo. poderia lançar isso sem ser o próprio artista? Sim. Se você convencer ele... Ué, mas Vai. vamos supor, eu Não. vendi meu CD. Não, então. Aí, Você gravou um CD e você vendeu... Você gravou um CD pela Gospel. O álbum é da Gospel. Eu não vou negociar com você, eu vou negociar com a Gospel. Entendeu? Se a Gospel autorizar, eu pego o fonograma e coloco. mas o artista também ganha. O artista ganha dependendo do acordo dele com a Gospel, não comigo. Nossa, então podia ter perfil. Então ele Mas poderia tinha. ganhar muito mais dinheiro do que o próprio artista. Claro, mas tinha. gente. Tinha as gravadoras, todas lançavam as coletâneas. Você tem lá as capinhas de injusto. CD. Dependia do contrato. Entendi. Entendeu? Quanto mais fama e poder você tem, melhor o teu contrato. Quanto menos famoso você é, mais você abre mão para se tornar famoso. Entendi. Era Aí lei na do hora de mercado. renovar, você... Exatamente. Aí você vai renovar e já foi, né? Chegou o Clark Crente ali. Ele é outro patamar. É, Castilho de Então, Oliveira. o Ricardo, ele já tinha coletâneas. Ele criou uma coletânea de sax, que até hoje é sucesso Spotify. É o Instrumental Praise. Era da Aliança. Aquelas O músicas que Esdras toca é quando aquele você tá em disco. vigília, é culpa dele, né? Aí eu ia... Inclusive, é uma história que envolve teu pai. Ixi. Porque eu ia sair da Aliança... Lá vai. Não é? É boa. Adolescência do meu pai, não sei não. Eu ia sair da Aliança para trabalhar numa agência de viagens. Do nada o cara da CVC, né? Era uma agência ligada à convenção. Era para fazer esquema. Esquema Esquema de aposta, irmão? Que- Não. Era pra pegar, Bet. tipo, a MCA da igreja tal, que é ir pra convenção e viabilizar. E aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar. Eu conheci os donos. E aí eu pedi demissão. Aí o Ricardo foi conversar comigo. Ele falou, cara, mas peraí. E se eu te colocar no marketing? E você usar esse teu conhecimento para criar novos produtos? Aí já deu uma... Aí ele mexeu comigo, né? Aí- Eu falei, poxa vida. Aí mexeu no coração, né? Aí eu fui trabalhar na parte do marketing da Aliança, criando novos produtos. E aí eram alguns desafios, eram novos mesmo, então era pensar em algum CD novo. A Aliança tinha uma série chamada Comunhão e Adoração. Comunhão e adoração. É isso Eu aí. pensei na Paulo mesma- Rogério. Paulo É Rogério. isso? Isso é da É, Aliança. a CD é Comunhão e Adoração. É uma série da Aliança. Você tava no Vem de Glória, que isso é bom. No também. Vendi Glória foi gravado em Campinas, mas eu entrei na Aliança depois. Esse é um dos melhores álbuns Esse dos pra anos mim 2000. é absurdo Minha de mente bom. tá tipo... blá, 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 blá. Mas é muito difícil de tocar, essa música tão boa. É que muito bom, tudo é bom nesse CD. Esse é o primeiro ao vivo, porque ele fez 3 coletâneas de estúdio. Comunhão e Adoração, com esse tema, ele chamava a turma lá. Aí ele vira a chave pro ao vivo. Tem esse, quando eu entro na Aliança, sai o Comunhão e Adoração 5 com a Dani Grace, que tem Todo Ser Que Respira. Ela fez uma versão de Vem Esta É a Hora bem legal. Isso eu participei da gravação. Adoro, vem. Participei Vem. de tudo. É isso aí, né? Isso aí da Dani, porque é do Vineyard. E aí eu vou trabalhar no marketing. Aí eu preparo uma coletânea que na época foi o Melhor Louvor e Adoração 4. Caprichei, assim, foi uma baita coletânea. Dos que você participou, você acha que é o seu xodó, assim? Eu fiz, porque ele foi bem, vendeu muito, assim, foi um negócio... Pena que não tinha comissão Nossa, por que vender. legal, Ramon. Se não tá bem hoje. Isso é muito Porque legal. o lance da coletânea era conhecer repertório. E você conhecia pouco, graças a Deus, né? Eu conhecia, cara, assim, nesse aspecto eu manjava, e aí eu ligava pro Ele pessoal... não teve que sentar pra se profissionalizar, ele já tinha tudo aqui. Nesse aspecto foi. Do conhecimento Porque a galera, musical essa você parte- já tinha. Essa parte de marketing, de estrutura, de campanha, de divulgação, eu não entrava. Meu negócio era você tinha um gerar... arquivo. Produto. Era gerar produto. Ele tinha né? um arquivo. Tinha os arquivos, né? É. Então eu sabia mais ou menos o que fazia sucesso.
E aí, na época, o Apacentar tava muito em alta. Ministério Apacentar? Tava muito em alta. Foi Forte, antes da hein? divisão. Quem Aí, quer a qual que foi o glória? lance? É isso, eles tinham lançado o... Nossa, você conhece mais que eu. Essas músicas fizeram muito sucesso mesmo. Aleluia. E esse disco é bom, hein? Ai, o Carlos é muito crente. Esse disco é olha. bom, esse disco é bom. Mas qual que é o lance? Eles estavam estourados com o Deus de Promessas. Passou isso aí, Deus já ali. É isso aí. Aí a turma quer isso. Eu falei, pô, mas o primeiro CD tem muita música boa. E você foi lá garimpar. Aí eu fui garimpar e fui conversar com o pastor lá, esqueci o nome dele agora. Os que cantam? O Davi, o Luiz? Não, o pastor do ministério mesmo. Tá. Puta, Porque não ele é lembro que dele. tinha, ele é que comandava, os direitos não eram dos músicos. Era dele. Era dele. Porque a coletânea tinha que ser o fonograma. Eu precisava da música do álbum, não era uma autorização para gravar de novo. São autorizações diferentes. Entendi. Aí o cara gostou da ideia. Porque ele também tinha cabeça de mercado. Então, pô, se eu posso ganhar com essa música, que já é um produto meu, que eu vou continuar ganhando. Não vou gastar pra... Vai surgir um novo produto que vai me gerar algo. Aí ele, tchau, Ramon, eu vou fazer a sua ideia. Ele me liberou 4 músicas. Ele me liberou na época... O cara vai vender o mesmo produto 2 vezes, ele vai reclamar pra você? Na época eu consegui a liberação da Toque no Altar, que era essa aí que você cantou. Aquela, se eu não me engano, aquela Abro Mão. Abro mão dos meus... Essa música é linda. Boa também. Tinha uma outra que eu não lembro. E consegui também a do Restitui. Restitui. Só que aí eu tinha uma crise. Teológica até hoje, com ela. Lógico, eu Batista. Claro, essa música é um sucesso, mas pra mim essa música Onde tá tá errada. o problema? Uai, restitui, eu quero de volta o que é meu. Era uma questão ali muito de tipo de prosperidade. Mas achei que diz as línguas que tinha a questão pessoal dele, do que ele passou ali, falando Sim, de relacionamento, não era isso, necessariamente... Eu entrevistei, tá, pra você que vai acompanhar essa entrevista, tá lá no YouTube, tem o Luiz Arcanjo. Gente, vale muito a pena. Deixa o arroba aí, Ramon, pra galera. Você acha mais fácil no História da Música Cristã no Brasil, no YouTube. É só procurar lá, Luiz Arcanjo, essa live tá lá. Inclusive, a gente já tá quase perto do horário de sair do rádio, né? Quase. Então já corre Quero pro lembrar, YouTube. vão indo, migrando pro YouTube pra você continuar vendo. Opa. E no chat, mandando mensagem. Muito obrigada a todo mundo que tá mandando. E se curtir, já põe em volta Ramon, que nós vamos chegar nem na metade da história. Pelo volta, Ramon. Vai abrindo, vai abrindo. Tem muita coisa ainda. Mas resumindo... Ele nem chegou na vida adulta dele ainda. Eu consegui autorização. E aí, quando o Ricardo viu, qual que é a música que vocês acham que ele queria colocar na coletânea? Restitui. Tá vendendo igual água, né? Aí eu falei, não, bota essa. E aí ele percebeu que eu não queria. Ele falou, por que você não quer pôr Restitui, cara? Isso é o maior tesouro. Aí eu falei, não, é porque a letra... Ele falou assim, Ramon, na igreja você se preocupa com isso. Aqui não é uma igreja, tá? Vai ser essa música. Você já tava ali pra ser pastor também. É isso. Eu saio da aliança no final de 2006. Já eu tá fiquei formado no final de seminário? 2004, 2005, 2006. Já estava formado. Me formei em 2004 para 2005. Então você trabalhava com música e estudava teologia. Exatamente. O jovem Ramon. Nessa época da aliança, foi aquilo que eu falei, poxa, de repente, porque era no mercado. Tem no Spotify esse disco aí? CD, eu não sei se a Mozilla subiu. Eu não sei, mas o Instrumental Praise tá. Eu fiz o Instrumental Praise 7. Eu fiz assim, o repertório. Claro. O repertório. O produto. O Instrumental Praise... O Instrumental Praise tá. Na verdade é o 6. O 7 já é o do Comunhão do Ademar, que ele fez a trilha. E aí o produto foi bem... O Louvor e Adoração 4 foi muito bem, vendeu muito bem. Seu chefe amou o seu trabalho. Amou. O repertório do Instrumental Praise ficou sensacional também. E teve um outro projeto que eu comecei, que foi o Comunhão com Ademar. O de... Eu nem lembro, não lembro se era 25 ou 30 anos. 30 anos, que eu 30 tenho anos esse Ademar, DVD aquelas antigaço. participações. Você que é o que vai amassar o Sugiara, vai o Tudo, Fernandinho, o Ronaldo Bezerra. Eu A lembro. versão de Oa que a gente toca quase até hoje é essa. É isso. Eu lembro, assim, a primeira conversa com o Ricardo sobre esse álbum. O Ricardo falou o seguinte, cara, eu tô ouvindo aqui, eu consigo escutar a Ana Paula cantando Amigo de Deus. Foi a música que ela cantou no álbum. Não existe. Então, esse bastidor desse álbum... Mas eu saí, assim, isso foi 2006, final de 2006, eu saio no começo de 2007.
E eu não participei, não vi a conclusão, mas foi assim, foi o último projeto que eu trabalhei na Aliança. Nossa, Nessa que foi época, incrível, inclusive. Esse. Cara, foi maravilhoso. Em 2006, o primeiro trabalho que eu fiz foi no final de 2005. As coletâneas concorreram ao Troféu Talento. Ali estava na bem. época do Que começo legal. do Adoração e Adoradores também, né? Adoração e Adoradores começa em 2005. Que começa arrebentando, né? Porque Com era Massal David Sugiara, Keelan, David Massal, Keelan. Azaf, Ana Paula. Só pegou os caras que estavam lá em Vendeu- cima. Vendeu que nem água. Eu fui num show deles, mas já era outra formação. Nossa, que já era, sonho! já era com a Nívia, É, porque ele fazia, cada projeto era uma formação, né? Ele que juntava aí depois a turma. os filhos dele entraram também, fizeram a banda Storage Então, lá. nessa época, Gabi, eu realmente pensava, falei, eu posso entrar nesse negócio aqui, hein? Que Dá legal. pra trabalhar nisso. Só que aí eu fui me afastando muito da questão vocacional. Aí Deus pegou na curva. Deus pegou na curva, velho. Me capotou o carro. E agora, o bem João, corte, a bem cara João dela. Kleber. Você viu? Você Fica quer aí saber como agora. é que é o carro Capotou capotado? o carro. Arroba Capotou da o Contramão carro, RTM, corre pro YouTube pra você continuar É ouvindo essa isso. história. Ficou bom. Galera da rádio, tchau, tchau. Muito obrigado. Ou até o YouTube. youtube.com/arroba na contramão RTM. Aí tá lá, o carro Ficou capotou, bom. chegou o SAMU. Segue, beleza? Segue, tá segue. valendo? Tá valendo. Agora a gente foi. tá no YouTube. Foi. Eu realmente estava cada vez mais longe da questão da igreja, nesse aspecto. Não saí da igreja, mas o ministério foi ficando Nesse tempo na escanteado. igreja toda você Eu ajudava era no líder louvor. de adolescentes Nossa. e líder do louvor. Você Líder de vivia? adolescente. Lá do monte. Foi quando eu fui pro monte. Teu pai me levou pro monte, vocês foram embora e eu fiquei. O que é monte? Te deixou do monte das Oliveiras. Eu orando. era de- Você não Não, você lembra? foi pro Piauí, Você era foi? criança, né? Deixou... Só existia você era criança. É, você foi pro monte e nem É sabia. que ele falou com muita certeza. Sim. Tipo, lá, quando ele voltou do monte, eu... eu a tava. igreja do monte. É, porque a gente chama monte. Mas assim, eu estudava com teu pai foi ser líder de jovens no monte, a Igreja Batista Monte das Oliveiras. E aí, quando ele chegou lá, precisava de um líder de adolescentes. Aí o JP me convida. Nessa E eu- época você já tava casado. Não. Que eu ano? caso Que no ano? Piauí. Ah, Que ano? Isso foi em 2004. Ah, 4 anos, gente. Pois é, por isso que você não lembra. Me perdoem. Eu fui da Central até 2003. Cresci na Central, lá com o Jairo. Aí em 2003 eu tô já no 3º ano. caramba, com louvor e adolescente. Na Central fazia muito mais coisa, tá? Que eu Quem cresci dera lá. fosse só louvor e adolescente. Exatamente. Na Central era o menino Não, que fazia é. tudo. Rato de igreja. Não dá. Rato de Ah, igreja, era assim. jovem, Eu adolescente tava na em igreja tudo, faz né? A tudo. gente fazia tudo, fazia É. tudo. Só que aí qual que era a questão? A igreja estava numa transição, o Jairo não era o pastor, o Jairo era pastor auxiliar, o pastor na época tinha saído, o pastor lá era o Arlindo Barreto, o Bozo. Nossa. O Bozo. Eu gostava O cara foi muito pastoreado do pelo Bozo. Bozo. Meu pastor era um Eu tinha palhaço. CD, literalmente. O meu era um também, não palhaço. foi O meu Bozo. também, o meu pai também. Você teve... Você... Meu pastor é o JP. Ah, Meu pai era palhaço. para, mano. Imita igualzinho. Se liga, mano. Ah, É porque é cara, amigo desde sempre, né? Cara, mano, eu já te falei, mano. Ele faz assim mesmo. Mas enfim, aí eu tô nessa transição. E agora, vou continuar ou não na igreja? E aí tem aquele lance, né, velho? O profeta não tem honra na própria casa, tem. né? Aí eu senti que não ia virar Rolar pra mim muito lá, ali, né? Tanto que eu vou falar com... E assim, sem nenhum problema, sem nenhuma mágoa, nada. Eu fui falar com o Jairo, falei, cara, eu pensando e tal, e o Jairo não sabia o que ia acontecer na igreja. Quem seria o novo pastor? Aí o Jairo meio que falou assim, se for por falta de dizer a Deus, vai ser feliz, né? Não foram com essas palavras, mas ele meio que, você precisa pensar no futuro e a gente não sabe o que vai acontecer aqui, quem vai ser o novo pastor. Aí o João Paulo me convidou para ser líder de adolescentes. Nossa. Eu não queria sair da igreja, lá de Santo Amaro, eu queria continuar. E eu vou num acampamento de jovens. O João Paulo, eu tinha dito não pro João Paulo. Nossa, Falei, a cara, gente eu tinha não muito vou. acampamento. Eu falei assim, eu E não essa vou. igreja era onde? Santo André, na divisa de Santo André com São Nossa, Caetano. sim. Foi, Aí eu já foi tenho um aí pouco que eu mais de conheci o lembrança. André. O André da... Ano o difícil, hein? O André, Esse André, André Castilho. Ele era mas eu adolescente não no tava nesse acampamento. contexto. Tava com 4 anos, né? 4 para 5 Gente, anos. olha Ele era que Você não adolescente. sabia? Claro que não. Ele era Que adolescente mundo no acampamento. paralelo. Ele era, mas assim, cara, o André é outro patamar, né, velho? São Caetano é cara. Europa. O cara tava como já, São né? André Caetano é era Europa, chique. Santo André é América do Sul, entendeu?
Santo André é aqui, né, velho? Santo André é tipo Capão Redondo pra você que é de São Paulo. Santo André, E entendeu? São Caetano Não, é Morumbi. É isso aí, era outro universo ali. O André, ele não tá ouvindo. Não, só na hora. Só na hora que eu ouvi, né? Aí o João Paulo falou, cara, vamos no acampamento de carnaval. E depois do acampamento você decide. Nossa, cara, esse acampamento... Não dá acampamento de distrai o crente. Aqui é meu lugar. Mas esse acampamento tinha tudo pra dar errado, porque choveu o acampamento inteiro. Cara, mas foi muito bom, assim, sabe? Foi muito legal. E ali, sou batista, mas vou usar uma expressão mística. Não, obrigado. Deus falou comigo ali, irmão. Oh, o negócio glória. foi forte. O fogo desceu. Aí eu falei, João, eu vou pra lá. Que legal. Aí eu vou ser líder de adolescentes e o teu pai líder de jovens. Imagina essa igreja. Nossa, essa igreja sofreu um abraço pra todo mundo do Monte das Oliveiras, que vocês são a resistência do evangelho. Como que pode? Aí o João Paulo, vocês ficaram só um ano. Entendeu? Aí o João Paulo sai, eu continuo. Aí eu vou morar. Você sabe pra onde que meu pai foi? Quando ele saiu... Não lembro pra onde Não lembro pra onde ele foi depois. Não. Do monte. Não lembro mesmo. Agora você falou... Eu também não lembro pra onde eu fui. Nem Porque ele, que a memória é ruim. Vai porque ter que perguntar era- pra sua mãe. Não, eu assim, ele Acho que sai... ele lembra. Ele sai, ele não vai pra uma igreja imediato, mas ele vai pra... quando o Saião vai começar a IBNU. Ah, verdade. Eu lembro. Porque no final do meu período... No hotel ainda. No hotel. No final do meu período no monte, o teu pai chegou a perguntar se eu tinha interesse ali de ir pra IBNU. Aham. Porque tava começando, tava Nem tinha precisando. muita coisa. Era tipo Era uma bem no começo. salinha num hotel. E do monte, você já vai, Piauí? Aí, eu vou pro monte, só que aí liderando adolescentes e muito focado no trabalho, consumia muito. Era um negócio assim, mesmo brutal. E aí não entendi ali também que eu não seria, o pastor não ia pedir o meu concílio na época. A igreja não era tão grande, aí eu meio que tava um pouco cansado. A vida inteira focado em igreja. Nossa, não tava pra se tornar pastor? Não, eu já tinha terminado o seminário. Mas faltava o concílio só. Mas faltava o concílio e aí eu entendi que não ia ter o concílio ali. Aí eu meio que foquei no trabalho. Minha mãe ficou muito Que foi o que preocupada. fez você se afastar um pouco. Exatamente. Aí no final de 2006... Mas você não viveu a vida doidado e tal? Não. Você falou que o carro capotou, eu falei, pô, capotou porque já é o seguinte, era. nessa época eu tinha um relacionamento e eu, na minha cabeça, eu casaria. E lá, Com e lá no seu trabalho, com fala, aquela meu, tô lançando produto, É tô isso. amando isso Nossa. aqui. É isso. Eu olhei ali e falei, é por aqui que eu fico. Vai ver, por isso que você saiu antes de sair do Ademar, que acho que você faz esse aí, você não sai Cara, mesmo. mas é isso mesmo, Deus mudou muito mesmo a questão assim. Emocionalmente eu tive um problema, o namoro não deu certo. Entrei em parafuso e comecei a repensar minha vida do todo. Uma das crises na época foi porque, de fato, eu comecei o namoro num contexto de que eu seria um pastor. E aí a pessoa entendeu que eu não seria um pastor mais. Isso afetou também a relação. E aí eu comecei a repensar tudo. E deu assim, minha cabeça bagunçou. Eu saí da Parafuso empresa. total. Saí da empresa. No auge, a galera, por que você tá saindo? Eu preciso sair. Você é maluco? Agora que Eu você tá preciso tudo dando Foi certo. Exatamente isso. Isso quantos anos? Isso foi em final de 2006. Você tinha Eu já tinha 26. 26. Nossa, Novão. tava na minha idade. Entendo 26 suas anos. crises 26 todas. anos. Foi um momento assim que É eu um olhei... momento de crise. É um momento que você olha e fala assim, o que eu vou ser na vida? O que Ou eu é vou ser na minha agora vida? que Naquele eu momento você falou, faço. planejei pra com 26 anos Exato. estar fazendo tal coisa e E não... não É tô. aquele momento que você fala, ou eu faço aquilo do sonho, É. ou não vai. E aí, quando eu saio da empresa, aconteceu uma situação que eu não pedi pra sair, aconteceu uma situação bizarra lá e eu fui demitido. De uma maneira assim... Sobrenatural. Foi, porque até hoje eu tenho um contato com a turma. É a mesma coisa, gente, não dá pra entender como você saiu da aliança. E eu entendo hoje plenamente aquilo ali. Tanto que assim, depois, conversando com o próprio Ricardo e tal, volta, né? Vamos continuar. E não. Aí a minha avó morava nessa cidade de Curimatá, no Piauí, Logo ali. logo ali. E eu não a visitava já tinha muito tempo. Eu sempre fui muito apegado com a avó. E minha avó tá com 96 anos hoje. Uau, Viva. diva. Qual que é o nome dela? Dona Iná. Nossa, Iná. Dona Iná, você tá Tudo incrível. que ela vai ouvir. Porque Porque- eu comando Vó, ela, né, ela vó? escuta, ela escuta, Um ela escuta, abraço ela pra escuta. você é incrível. Aí minha família em Santa Catarina, desde 2000, meu pai, filho, vem pra cá, né?
O cara, posso ir pra Santa Balneário, Catarina, exatamente. Balneário. Eu vou pra Curimatá. Escolha de Sofia, né? Escolha de Sofia. Mas assim, na minha cabeça, foi, pai, eu vou ficar um tempo com a avó. Porque todas as minhas férias eu ia pra lá. Quando meus pais mudaram pra Santa Catarina, eu comecei a ir pra casa dos meus pais. Né? Não era nem porque era balneário, não. Era pra estar com eles. Seus né? pais e tal. E aí eu quase não via a avó. Falei, não, pai, eu vou passar um tempo lá no Piauí. Tá até hoje esse tempo. Exatamente. Aí tinha um campus da UESP lá. Falei, talvez eu faça alguma coisa, porque eu só tenho teologia. E cheguei lá e, assim, sem saber direito o que ia fazer, comecei a dar aula. UESP é o quê? É a Universidade Estadual do Piauí. Na crise de que você trabalha ou é só pastor? E aí tinha um lance, porque nessa época o MEC, ele tinha colocado uma questão, principalmente nos interiores, no interior do Piauí, por exemplo. Para você ser professor, você tinha que ter algum curso. Pode parecer bizarro falando isso hoje, mas a galera era professor porque não tinha outro e Ele sabia fazer? Não tinha uma graduação de fato. Tinha pedagogia pro cara dar E aula. o MEC liberou alguns cursos nessa área. Você precisava ter um curso superior. E até hoje eu não sei por que cargas d'água. Um dos cursos liberados pelo MEC foi teologia. Hoje você pode para dar filosofia e sociologia ainda. O MEC fez isso. Aí o pastor de Curimatá... Que legal! E aí foi liberado à distância, né? Então começou, mas era aquele esquema de polos, não tinha tecnologia para aula online. Aí o que aconteceu? O pastor lá da igreja virou um representante de uma dessas universidades, abriu curso em tudo quanto é cidade de interior, porque todo mundo precisava, e abriu curso de teologia. Tinha bastante gente de teologia? Ele tinha professor de todas as áreas, só não tinha de teologia, porque só ele dava aula de teologia. Mas tinha o curso. Mas tinha um curso. Mas aí Nossa, qual que era o lance? gente. Qual que era o lance? Ele assinava lá, ele dava aula, ele estava se desdobrando para dar aula. E quando eu chego com curso de teologia, né? Aí ele pergunta se eu não quero ajudar dando aula nas matérias ligadas à teologia. O cara dava todas as Carlos, matérias. é muito que nem você ajudando meu pai. Tô dentro. E era muito vantajoso, porque pagava bem. Com 2 finais de semana, eu ganhava mais do que os professores de 20 horas da rede municipal. Boa época, hein? Teologia pagava bem. Vamos voltar isso aí. Na verdade, não é nem que pagava bem. O município pagava muito mal, mas era aula assim. Começava na sexta-noite ou no sábado de manhã e até domingo de tarde. Intensivão. Intensivão. E aí tinha trocentas cidades, mas assim, era Mas era vilarejo. todo fim de semana? Não era. Uma vez por mês, cada turma. Só que ele tinha 20 turmas. Meu Deus. Entendeu? Por isso que ele não dava conta, E né? era a turma que você chegava assim, você ia no ônibus, no meio do nada. No meio do nada. Parava, Aquele pau de arara andava ali não sei onde, tinha alguém esperando. Com uma lamparina. Chegava lá, tinha uma turma de 50 alunos. Meu Deus. É que eram que nem as congregações lá de corrente, Sim, do extremo né? sul. É isso aí, que a dos gente interiores. ia um É tempão, e do nada Mas tinha sabe- pouquinhas mas casas, sabe- mas quando você entrava na Aquele congregação, Cheio de universo gente. tinha muito, Carlos. Era Aquele universo cheio. de gente. Às vezes não cabia dentro da congregação, a gente tinha que fazer do lado de fora. É isso aí. É isso aí. Cara, Só que aí, que legal. mas aí qual que é engraçado? O curso é teologia. É. Você tinha 50 alunos, um crente. 49. Tinha não 40 cristão? Não, porque os professores estavam desesperados. Eles precisavam de uma graduação para continuar trabalhando. Ah, E o que chegou ali foi O que teologia, então vamos chegasse, fazer. se fosse Você estava fazendo pedagogia- evangelismo. É, porque as matérias apontavam para isso. Nossa, gente, que legal. Convertendo Aí- um monte de professor do Quem meu... falou que eu não vou ser pastor agora? Nossa, foi incrível. Que legal. Aí eu fiquei nisso, eu cheguei em março, eu fiquei o ano inteiro. Que nessa. legal. Todo fim de semana tinha uma viagem, cara. Assim, era Que muito legal. legal. Só que aí o pastor acaba saindo de lá, da cidade, né? Ele estava focado mesmo nisso. Assim, Fica a dica aí, tá precisando sair da cidade? Contrata o Ramon pra ser seu auxiliar, que Não, geralmente... faz isso não. que aí você Faz vai isso embora não, ele... Isso dá um problema, não vai? Mas, de fato, o pastor focou muito, que ele tinha muita turma. Você não tinha como pastorear e administrar aquilo ao mesmo tempo. Não dava. E aí é o seguinte, financeiramente, a faculdade rendia infinitamente mais para ele. Porque se ele pagava bem para os professores, Imagina quanto como ele é que arrecadava. era. E aí, de fato, ele já estava muitos anos na cidade e ele vai embora, assim, ele sai de lá, Já fez o as aulas suficiente. continuam, mas a igreja é cidade pequena, a igreja fica muito marcada, fica
muito mal. Ah. Aí um dia uma irmã E Giovani... a faculdade fechou com ele? Não, ou a faculdade continuava. A faculdade não queria nem saber. Os cursos estavam lá, rolando. Eu continuava dando aula. Que era de fim de semana. Aí um dia a diaconisa chegou pra mim, chegou assim, falando assim, ó, se você não pregar domingo, não tem culto. Não tem ninguém pra pregar. Nem jogou pressão, né? E você, hoje, esse fim de Aí semana, eu vou dar Aí ela aula. entregou a chave aqui, a chave da igreja. Tá aqui, ó. Pra domingo, se você não for, não tem culto. Aí eu brinco dizendo, eu peguei a chave nesse dia, só entreguei quando fui embora da cidade, 7 anos depois. Mas foi isso. Foi. Foi isso. Ramon. E aí você parou com as aulas? Aí a gente teve um problema, a igreja estava muito mal, a igreja estava numa crise terrível, tinha pouca gente, a igreja estava Crise sem mais dinheiro, financeira do que espiritual. financeira, espiritual, porque o pastor acabou saindo muito desgastado. A igreja tava machucada. Estava machucada. Ai, que difícil. Mas eu também precisava ter salário de alguma coisa, né? Não dava para viver às custas da avó. Você Com ainda estava 27 solteiro. anos. Tava solteiro. Cheguei em Curimatá solteiro. Conheci minha esposa lá, em Curimatá. No ano seguinte, cheguei em 2007 e aí no ano seguinte o senhor já... Abençoou. Aleluia, Foi. glória a Deus. Namoro, noivado e casamento Tava foi um falando, ano e lembra meio. que deu errado? O caminho tá indo certo, ó. Já vou Então. até te dar uma esposa. Mais ou menos isso. Capotou em São Paulo, saí da gravadora, terminei relacionamento, fiquei desnorteado. Mas quando eu vou pra lá acontece... E é tudo muito Que intenso. benção, que legal. Então, aí eu aceitei começar a ajudar a igreja, aí alternava, Em troca né? de 2 Big e um abraço. Oh, meu Deus. Um fim de semana eu dava aula, o fim de semana seguinte eu tava na igreja. Pra poder sobreviver. Né? Exatamente, foi alternando. E o pastor interino, que era de Avelino, ele É uma cidade. é uma cidade, né? Aí ele depois de uns 4, 5 meses, ele falou assim, Ramon, você não quer fazer o concílio? Pô, o concílio era um negócio que eu queria há muito tempo. Já faz Que uns anos que eu tô legal. querendo aí. Eu falei assim, eu tenho interesse nesse negócio. Será que eu vou querer? Eu tenho interesse nisso, porque o pastor auxiliar dele precisava do concílio também, ele pediu o meu e o dele. Eu aceitei, legal. passei no concílio, aí quando eu passei no concílio, ele chegou, então, você passou no concílio, você não quer ser pastor na Igreja Batista? Aí eu falei, mas tem certeza? Porque na minha cabeça, lá precisava de um pastor experiente, assim, porque não, né? Aí ele falou, não, aí a igreja veio, fez a proposta. Você já tava há quanto tempo lá Eu ajudando? já tava 1 ano. E tava... Eu tava 1 ano em Curimatá. Tava avançando na as igreja, coisas ali. Tava, a gente tava literalmente saneando a igreja. Nossa. Então, aceitei, fiz o concílio e tomei posse da igreja em 2008, ainda sem ter casado, mas já encaminhado, né? Já conheci a Nívia lá e assumi a igreja em 2008. Aí, quando eu assumo a igreja, aí eu largo completamente as aulas, Aí, porque aí não tinha como. de cabeça integral no negócio. Exatamente. Aí eu entrei... Mesmo a igreja ainda não tinha condição para... A igreja não tinha como pagar um salário inteiro, já estava com alguma coisa, fez um convênio na época, eu fui obreiro conveniado da Convenção Piauiense. Legal. O convênio era de 3 anos, mas com 2 anos a gente Que bênção. encerrou. Aí eu assumi a igreja. E aí achei que essa coisa com música tinha acabado. Porque imagina, aí não tinha internet, velho. A internet era discada. É isso aí, é minha esposa. Tá, Olha. dona A Nívia, guerreira, mostra dona pra câmera aí, a guerreira. Nívia, dona Nívia. Desse lado aqui, ó. Olha aí. Ué, qual é a minha? A sua é essa aquela, aqui, né? Tô doida. Você que tá Olha aí, mostrando minha aí. esposa, Vou lá, vou lá. minha esposa. Ó. Né, então eu assumi e não tinha internet lá. Celular chegou em 2010. Então eu desencanei. Foi a época que eu comecei a ficar me Mas sentindo nessa época você desatualizado. foi pastor e líder de louvor ao mesmo tempo da igreja. Aí, cara, a igreja era muito pequena. Já que... Mas a minha esposa canta. Aí já... Minha esposa canta. Aí é o Então pacote, né? Já ela contra... assumiu, canta bem, Arrasou, canta bem. arrasou. Minha esposa, antes de se converter, foi cantora de banda grande lá, de forró, é forró, né? Ela se converteu Sério? e converteu o gosto musical também. Deus é bom. Que legal. A Nívia foi cantora de trio elétrico. Assim, Ela conquistou ele na voz. Uau. Ramon. Lá. né? E aí então, né, foi uma época que eu comecei a me sentir desatualizado. Além da música, né, que a gente falou, cinema, velho. Toda semana eu tava no cinema aqui em São Paulo. Era cinemaníaco, cinéfilo. Aí um dia eu lembro que eu sentei assim, olhei, foi um dia que eu vi o anúncio da Tela Quente e era um filme inédito pra mim. Aí nesse dia eu falei, caramba,
Tá feia a coisa, né? Caramba. Se a tela quente A tá tela passando isso. quente tá inédito pra mim. Lagoa Azul 2. Quem eu fui? isso? Quem eu fui? Peraí, irmão. Que isso? Não, aí ele... Quem eu Não. fui, quem eu sou. Então, a música sumiu do radar, assim, indústria, essas coisas, até rede social tinha dificuldade. E isso dura até... Eu fiquei 7 anos em Curimatá. Aí, em 2014, eu sou convidado para a igreja que eu tô pastoreando hoje. Que é de Timon. Que é de Timon. Que era uma igreja bem maior do que a outra que eu tava. Mas aí é um contexto de capital. Aí as coisas... Aí eu começo a ver o que tá acontecendo no mundo de novo, assim, me informar. Aí o worship já existe. Aí ele ficou Que com ano, saudade que de ano? Curimatá. Aí o worship Pulamos 2014. para aqui. 2014 para 2015 eu volto a ver o que tá acontecendo no mundo... Para que entre o rei. No mundo... Então, a gente falou de oficina, a gente Dessa falou coisa de toda. VPC. Nessa época, quais eram as músicas do seu repertório? Na época que eu começo lá em Curimatá, Adoração e Adoradores a gente usava muito. Eu era... E Porque tinha eram músicas para Vineyard. igreja. Vineyard, porque Vineyard as músicas são boas e fáceis. O Senhor te quero eterno. Nossa, Senhor, cara. te A playlist do... Quando você não sabe o que tocar, lá na igreja até hoje eu brinco. Falo, faz... Quebrantado? Não, Quebrantado foi depois. Eu falo assim, faz a playlist Vem Essa Hora. A galera já Começou. sabe. Que é o começo do CD. Vem, reina em mim, eu te busco, me derramar. Reina em mim. Quando você não sabe o que fazer, faz essa sequência. Que cabe? Cabe em qualquer culto, né? A curiosidade Essa é a aí, playlist da não sei como Gabs. tá de tempo. A curiosidade é o seguinte. Não, A ainda gente tem 15 podemos. minutos. Quem lança Vineyard no Brasil é Vencedores. Então eu tava em Vencedores quando a Vineyard chega no Brasil. E a Vineyard entra no auge do Diante do Trono. Diante do Trono tá assim, é a unanimidade no meio evangélico de Deus é amor, Todo mundo adventista. Peguei extremos assim Deus no te sentido criou. de Diante do Trono só Eu tem amava isso. Diante do Trono. As igrejas só cantam Diante do Trono. E você acha que eles foram inovadores também nas músicas para as crianças? O que Total. você acha? Eu não sei. Porque da minha época eu Vamos lá. lembro que eles eram DT tipo... Kids, quem pecar vai pagar. Isso é música pra criança, né? Quem pecar vai E pior que todo morrer. mundo da nossa geração conhece. Isso é porque- música pra criança. E eu amava. A minha filha é da geração do Quem é Jesus. Muito Quem é obrigado. Jesus? A melhor de todas, muito obrigado. Eu vi o primeiro, preciso né? saber. Então, obviamente que eu não tinha filho nessa época, mas eu trabalhava com criança. Então, assim, a gente ajudava com tudo. Porque pra mim, Cara, na então- história da música, nunca vai Então. ter um álbum infantil como dos Diante do Trono. Mas o Diante Eu do Trono, gostava de o Aline Diante do Barros, Trono bebe tal. muito no Louvores da Garotada. Ah, é? A primeira gravação da Ana Paula é no Louvores da Garotada 2. Que inclusive vai sair um álbum novo do Diante Eu do vi Trono. que eles anunciaram. Kids? Kids. A música dela lá, Nossa, eu não lembro a música dela. Eu não lembro qual. Ela cantou. Tinha também ela canta Louvores da Cristina Garotada Mel. 2. Sim, porque a coisa explode, é um filão. Criança rende. Mas pra geração dos anos Que 2000. inclusive, pra eu só falar uma coisa que eu amava também, porque eles tinham músicas com os vegetais. Vegetais eram. Quem Era que... aquele desenho Não, lá. eu lembro, mas quem que tinha música com eles? Ah, Cristina Mel. Ah, era Cristina Mel e os Vegetais. Sim. Que são músicas do Alberto de Matos, que é o Print. A turma do Print. Sim, Turma do Print. A turma do Print vem do Louvores da Garotada. A Ana Paula gravou Louvores da Garotada 2. Você conheceu Cia do Lume? Que era... Era tam- Belinha? Era um vagalume. Sim. Eu falei, a Belinha era do... A abelha Aliança era da vendia. Cristina Mel. A Aliança vendia. Essas Nossa. coisas vendiam muito. Mas foi inovador ali. Para aquela geração, aí vai, igreja tradicional, além de... E a coreografia nasce com Diante do Trono, né? Foi eles que instituíram esse negócio. A dança profética. Dança profética. Como é que os grupos escolhiam o que iam dançar em 2001? Pegavam o repertório do Diante do Trono. Só podia ser Diante do Trono. Aí eles olhavam que essa música, 7 minutos, tá pequena. Precisa Peraí, de ti. 9 dá. 9 minutos. Vamos pensar. Opa, essa aqui tem 14. É essa. Preciso de ti,
tem uma não, hora mas- que fica mas é a nisso. outra. E... Como um leão que rugiu, o diabo quer nos devorar. Cara, 14 minutos! 14 minutos. O que 14 o grupo fazia? É essa música. E não corta, não. Não, todas Tem as passagens. coreografia pra todo tempo. Nossa. E aí a outra. Qual a igreja que não teve uma coreografia com Nos Braços do Pai? Com o pai lá na frente, uma criança entrando. Pai, meu pai. Parece as músicas de Dia do Pastor, né? Sempre as mesmas. Não, eu Dia juro do pra pastor você. é legal, hein? Olha lá. Essa música eu acho que eu dancei umas 3 Então, vezes na igreja. era isso. Mas aí qual que era o lance? Além de coreografia, o que igreja tinha? Fantoche. Nossa! Não, qual que é? Maurão. Maurão. Maurão e seus bonecos. Maurão. Maurão e seus bonecos. Aí, e Eu agora, realizei como é que meu a gente vai sonho de fazer? tirar Quem uma vai foto fazer? com ele. Aí o pessoal, quem Coloca vai fazer aí, agora editor. os bonecos aqui do Diante do Trono? Ah, quem que vai fazer? Ramon, você pode fazer? Você tá brincando? Você era qual? Tia, por que ela Você era o Bolinha? O Bolinha, o Bolota. Bolota. O Bolota falava assim. Meu Deus! Você fez a voz de todos e eles. o Vareta era assim, por que a Ana tá triste? O cara foi vareta, mano. Você tá brincando, Ramon? Jesus é a ponte. Não, Ramon, não Aos acredito. olhos do pai. Ramon, Aí eu não fazia o solo. não acredito. Não acredito Gente, que coloca você a fez essa imagem da animação. turma diante do trono, por favor. Cara, assisti muito isso na igreja. Mas absurdo. era muito irônico eu fazer o Vareta, né? A voz do Vareta, assim. Tinha ironia nesse negócio, né? Assim a gente tinha que Ah, não. Ah, não. Agora, cada bocada que os líderes faziam nos anos 2000 hoje é o céu. Hoje você tem tecnologia pra tudo. Você, inteligência artificial faz o desenho, dubla, faz tudo. Eles Mas, né, falaram que vão vir com novidade, Nessa época é raiz. revolução É. tecnológica Eles no têm, novo álbum. eles têm um trabalho enorme ali. Tem que achar esse CD só pra estar lá. Vareta, Ramon. Não, peraí. Eu fiz na igreja, gente. Eu não fiz. Ah, Não. é. Não, fazia na igreja. Mas fez muito bom, muito Fazia bem. na igreja. A galera zoava porque eu imitava. Eu gosto Você fazia dessas coisas. todos na igreja? Não, eu Não, fiz, não eu tem fiz como o fazer a Vareta e na época do Bolota também teve um negócio lá. Tu tá zoando. Era essa assim coisa mesmo. Era a gente A minha mãe fazendo. falava, nossa, parece que tá engasgado. Quem fazia eram os músicos do Diante do Trono. O baixista lá foi o marido da Tanuri, se eu não me engano. Ele era o. Não basta ser Vareta. músico, tem que ser humilhado, né? Fazer. Cara, mas teve uma época que os infantis venderam mais do que os grandes. É, então, é isso, aí que eu queria chegar, porque fazia muito sucesso. E eu lembro Muito. de pessoas falarem que muitas pessoas frequentavam a igreja porque iam por causa dos filhos. Dos filhos que ouviam, que a criança nessa fase, eu já tive filhos, né? Eles ouvem uma música, eles querem ouvir assim 24 horas. Essa Quem é Jesus eu não aguentava mais. Era 3 palavrinhas só da época, gente. Ninguém aguentava mais. O pessoal falava assim, Ei, como é que você fez aí pra suportar, né, o Galinha Pintadinha? A Suelen nasce, Galinha Pintadinha tá estourando. Aí, e ela não quis, eu falei, eu nunca apresentei. Então ela nunca viu. Hoje é o Mas patinho eu- amarelinho, É. E tinha resolveu aquele mudar de lá, cor. Mas o hoje tem Bita, muito. Mundo Hoje, Bita. mas hoje tem muita opção de YouTube evangélico, né? O 3 Sim. palavrinhas e tal. Sim. Então, de modo geral, a galera, as crianças acabam não tendo tanto contato. Mas nessa época no YouTube não tinha. É. Aí, mas a minha esposa mostrava os CDs. É, eu Aí, tinha minha o CD. filha- é isso. A Suelen cresceu cantando Criança Diante do Trono. E essa do Inclusive, Quem eu pecar tinha- morrerá. Vai tinha- pagar. Pirata, tá? Ih, irmã. Aê, João Paulo, hein? Selo Jack Então, Sparrow. Não, mas quem me deu foi fechando minha a avó. questão lá do negócio do Diante do Trono do Sucesso, a Vineyard chega como alternativa musical. E eu tava lá no lançamento do Vem Esta é a Hora, a primeira tiragem, assim, chegou, a gente montou. E eu vi o Vineyard chegar, e aquela época eles foram 2 grupos que se deram muito bem por ser uma alternativa musical. Que legal. Vineyard e o Toque no Altar. Toque no altar! Toque no Altar chega com a pegada diferente do que o Diante Muito do Trono bom. tá fazendo. Mas é que hoje você tem muito mais cantor solo do que Não, as grupos coisas congregacionais. mudaram. Né? Porque assim, ó, na linha do tempo, você tem os conjuntos. Vencedores nunca se chamou conjunto, mas era na pegada de conjunto. Tá, então começou com conjunto. Como tem essa variação, você tem os conjuntos nos anos 70. Tá. Som maior é conjunto, som maior. Né? Vencedores sempre foi ministério, mas era nessa pegada Itinerante. itinerante, muita gente. Nos anos 90, dos 80 para os anos 90, vão explodir as bandas.
E o Logos? O Logos era o quê O também? Logos era o elo... sempre foi grupo. O Grupo nome foi Elo. grupo. Grupo Elo, Grupo Logos. Eles usavam a terminologia. Mas, normalmente, as terminologias eram conjunto dos anos 70 para os anos 80, anos 80 para 90, bandas. No meio dos anos 90, você tem as comunidades. Comunidade da Graça, comunidade... Zona Sul, comunidade Nilópolis. de Nilópolis. O Rio de Janeiro tem muita comunidade. Que o cara canta mais, inclusive, mas muita Comunidade música de boa. Goiânia. Aí da comunidade de Goiânia vai surgir o Koinonia. Coinonia de louvor. O Koinonia muda, porque o Koinonia coloca ministério. Era o Ministério Koinonia. Muita música boa Aí, também. Viu? muita Oh, música boa. sim. Muita música. Se você pegar Koinonia e Vencedores, dá uma briga boa em termos de músicas cantadas na igreja. Aí de Koinonia, de ministério, de comunidade, a gente vai para a Era dos Ministérios, que é o final dos anos 90. Aí vai ter Ministério Diante do Trono, Ministério Toque no Altar, Ministério... Coinonia de louvor. Tudo vai virar ministério. O Diante do Trono também era Era isso aí, ministério. Diante ministério, do Trono. ministério. Depois tem até o centro de treinamento ministerial diante do trono. Isso, porque é aquela ideia E depois do da ministério igreja. vem já o worship? É isso. Depois, na fase congregacional é isso. Você vai ter dos ministérios, porque o worship é uma evolução do que o pessoal chamava de louvor profético. O que Porque muda do eu louvor vejo que profético hoje pro é o worship... nome da igreja. Isso é tem mais a recente. S-Hop, Mas isso vem depois do caso. Ibabe Music. É bem mais recente, né? Mas assim, ó, o Ibabe Music já... Porque aí é uma conotação até Louvor de Ibabe. gravador. Porque tá ligado. Mas, por exemplo, você tem a Casa Worship. É uma igreja, chama Casa. Sim. Mas o nome veio por causa do sucesso da música. É uma inversão aí. Entendeu? Mas isso é relativamente novo. Entendeu? Então você tem... a grande mudança do louvor profético pro worship é a estética musical. Porque em termos de letra é muito parecido. O que o Cirilo fazia, o Santa Geração, ele tem uma música que eu digo que a gente vai cantar no céu, que é Poderoso Deus. Poderoso Deus. Não precisava ser 25 minutos. Né? Tem 25 minutos? Tem versão que tem. Ela é boa, mas tipo, 3 Ela é boa, minutinhos... Mas repete muito. Mas a música é linda, fez muito sucesso. Mas o Cirilo tem músicas, assim, de 20 minutos com 3 frases. É um movimento... Então, repetir... Essa coisa de ser muito repetido, de ser letra mais Quase curta, um mantra. isso já tinha. Eles Parece já um faziam mantra isso. mesmo. Mas o worship, no Brasil, é algo que vai acontecer, que vai explodir com o Juliano Som. Com Juliano Lindo, O Juliano... lindo. mas foi antes, né? Foi outro... Você Você anterior. viu parar aqui entre o rei também, que ele canta, não cansa? Depois, mas o primeiro dele... eu não vou lembrar agora a música. Quer que a gente veja? O HD vai batendo aqui já. Mas eu gostava dele com os livres. Então, mas Livres. Só que a pegada é diferente de quando tá com livres e quando ele tá sozinho. Caramba, qual que é a música que estoura dele? Vai ser ali por 2014. Vai pouco valer antes. a pena. Vai valer a pena, eu acho que é essa. É essa? Eu acho que é essa. Vai valer a pena, é o primeiro grande sucesso dele. Que ano que é? Vai valer a pena? É. Deixa eu ver. Eu acho que ele é o primeiro a entrar nessa estética, a fazer muito sucesso. É ele que puxa a fila do worship no Brasil. Tá Não com o tem, pé só dele. tem compositor. Rita Então, é esse que a Springer. capa é o rosto dele? Um tom meio esverdeado? Não, mas aí não é a capa do álbum. Aí é coisa de... Do Spotify, você tem que ver no Google. Não, já é outra tem. coisa. Livres para adorar. A mensagem para que outros possam Não, ver. qual que é esse aí da cara dele? Mais Que ano? um dia. Mais um 2011. É esse aí. É esse aí. Nossa, eu tinha esse. Eu tinha 11 anos. Deixa eu te falar uma outra curiosidade que você não vai saber. O Juliano Som era da minha turma com o João Paulo. Sério? Não, mas isso você sabe. Ele reconheceu Você seu sabe? pai e seu pai não sabia quem era ele. É isso. Quando vocês estavam lá no Piauí. E aí foi Ele engraçado. foi. É isso aí. Ele tem o projeto lá das águas. Mais tá? Fez água. lá no Piauí. Foi. Mais Meu água. marido foi pro Mais Água. Betânia? Aham. Ele foi Mas pra a Betânia? gente não namorava ainda.
Ah, eu tá. olhava e falava, ai, que missionário. Mas você foi pra Betânia? Não, ele Tá. foi. Ele foi aqui, né? Não, Falando em engraçado água, é que chegou ali, ó, a caixa. ele reconheceu... Olha lá o JP. Ele reconheceu o João Paulo não reconheceu ele, e eu abri a live com ele sem me lembrar que ele era da nossa turma, né? Descobri na live, né? Nossa. Curiosidades das lives. Cada Vocês uma dois que eu faço, compartilham a mesma memória. Cara, pelo amor Sua de opinião Deus. sobre o worship é negativa? Ah, Hillsong é ok, vai. Tem umas coisas Mas boas. a Hillsong, inclusive, é no início desse processo, né? Tem a Bethel depois. Eu acho que você tem pontos positivos e negativos. É a linguagem da geração, então não adianta, eu posso espernear dizendo que eu não gosto, mas minha filha vai ouvir worship. É a linguagem da geração. A gente não vai lá fugir. na igreja a gente quase proíbe. Mas é muito pouco, né? Imagina, gente, toca. Muito pouco. Muito pouco. Worship na nossa igreja, muito pouco. Você pode mudar os arranjos também. Então, vai pros Porque arranjos. É o que mesmo. acontece é isso. Eu quando escuto, eu tenho uma galera, o Raiz Worship no YouTube, Nossa, eles aí mudam, é outra coisa, né? Aí... eles mudam os A Que é a gente versão toca- do Vencendo Vem Jesus que a gente toca. O Templo Soul. pararam, Agora que eu tô parando pra O pensar. Templo Soul tem nos embalos do louvor. Vem no balanço. É isso aí. Lá na igreja a gente toca as versões do Templo Soul A gente para toca várias. alguns Então. worshipes, Templo entendeu? Soul. Templo Soul. Então você, para os mais velhos, você faz essas questões. Mas uma ou outra vai entrar. O problema do worship é estar muito preso no que os Estados Unidos fazem. E os compositores que escrevem, eles escrevem como se fossem americanos, assim. Mas Então lá tá muito vocês fora. vivem forte essa questão de, tipo, coletivo candeeiro, tentando trazer uma Não. brasilidade, Coletivo nada. Então, o coletivo candeeiro é um negócio interessante. Marco Teles. esses- Marco Teles, porque ele tem tanta determinação em mostrar para o Sudeste que eles são bons, que ele mostra para o Sudeste. Falta Entendeu? mostrar pra onde Eles ele vêm pra veio. cá. E eles fazem um negócio muito na cidade deles. Não tem grana, claro, para girar, e as igrejas não têm grana para trazer tudo aquilo. Mas eles não influenciam lá Influencia como mais aqui. Você Esse jura? é um fenômeno, sim. Ó, Teresina tem um cara que foi do coletivo que é um monstro, o Norton. Aham. O Norton tem umas composições incríveis. Mas a galera de lá não escuta o Norton. João Manô, bom também. O João Manô, a galera curte aqui, mas lá não vou dizer que não escuta. Ele tem ali um público. Mas nem de longe que é um negócio assim que a galera faz e tal. Já estamos chegando. Acabou, né? Eu É. falo muito, gente, desculpa. Então, se você quer parte 2, comente, mas antes disso, dá suas redes aí pra galera ver um monte de e coisa a que gente você não tem. conversou sobre o conversamos sobre início É. do seu Instagram, que é Falar bombadíssimo. falar mal do JP, falamos muito pouco. Eu lembro Mano, da mano. pandemia. Ele imita Para, você. Vocês sabem como é o negócio, o bagulho é louco. Mano, Ele fala isso, bagulho. bagulho é louco. Tá feliz hoje? Tá feliz hoje, tá feliz hoje. Tá ligado? Ele faz. Xerri. Cheio. Ah lá, não, mas depois a gente vai ter que falar, a gente fala nas redes, você Tá volta bom, aqui, tá bom. porque a gente não conversou sobre o Instagram dele, É. que eu lembro de estar vivendo a pandemia, as pessoas começando a gravar coisa, e o Ramon lá nas lives. E você me apresentou o Purples. Ai, sim! Foi Abraço você. pro Júlio e pra Grace. e toda a Júlio. galera. Eu não conhecia. Muito bom, hein? E ela falou, e na época eles lançaram aquele... Puro e simples. Por isso, mas tinha música de provérbios, né? É, o Provérbios 16. 16. Que Quando saiu tudo na parece pandemia. Eu não Perdido, parava de parece. ouvir essa música. Muito bom. E entrevistei o Sem Júlio direção. por causa Sim. dela, e aí Eu já... assisti a live. Nossa, e ele tá bem agora, e P Alpha gravou a oração lá, né? Que é dele, Nossa, né? lindo. Ele ficou bom, já Inclusive, tá bombado. lançaram uma música nova, então vamos O ouvir. Júlio é muito bom. É, eu também Ele é acho. muito bom. Compositor que eu gosto Pai, bastante. a ti Foi na eu pandemia, agradeço. né? Depois a gente... mas Então, foi ele na pandemia bombou que na começou. pandemia, gente. Eu amava as lives. Ele entrevistou muita gente. Mais de 300 lives. Nossa, que loucura foi isso. Quando eu muito. paro pra Foi pensar. o Então, antes dela hype. começar a abrir outro assunto, como que te acha nas redes? Muito bem. Vamos lá. No Instagram é Música Cristã no Brasil. É o logo amarelinho lá. Olhou amarelinho. Música Cristã no Brasil. No YouTube é História da Música Cristã no Brasil. Com esses dois nomes, tanto YouTube... No Spotify também tem lá o podcast e tal. É Música Cristã no Brasil. Só o YouTube, que é o História, onde estão as lives completas, estão no YouTube. Não estão todas. Até hoje eu tô subindo live que eu fiz na época da pandemia. Haja internet pra subir tanta É, lá. e o- Haja internet, cara, é difícil. O Instagram dele é Pastor Ramon Torres. PR. PR. Ramon Torres. Torres. Isso. Exatamente. Aí nas redes, acha fácil. Então, muito bom o papo de hoje. Obrigado, Ramon. Obrigado,
Pude Já falar vi. de Diante do Trono, tô feliz. Podemos falar de Olha. muitas coisas e faltou muita coisa, eu sei. Então comenta aí o que você queria ouvir para que a gente possa nos próximos programas. Quem sabe chamá-lo aqui de novo, depende da agenda desse rapaz Oh. É internacional. porque né? ele mora longe. Internacional. Tá, que é outro país, né? Então, peçam aí que acho que foi muito bom. E com certeza, muito obrigada a todo mundo que participou, mandou mensagem no nosso chat. A gente gosta muito de ler, ver que vocês participam. Então, se vocês gostarem, a gente sempre continua o bate-papo, né? Isso aí. Isso aí, galera. Valeu, até mais. Obrigada, até semana Ramon. que vem. Valeu!